Boa noite, galera. Olá, caro estudante. Olha aí. Bordão do nosso amigo Vieira. Galera, queria um feedback de vocês aí sobre o áudio, se tá legal, se tá baixo. Som e imagem, se a imagem baixo tá não, né? nítida. Tô aqui perto do professor de física, tô falando o som tá baixo. É fraco, um som fraco. Eu não posso cometer esse erro aqui, né? Na frente do meu mestre. E aí, deu feedback aí, meu povo. Como é que estão as coisas? Show. Boa noite, boa noite. Opa, bom. Tá ótimo, né? Que bom, galera. Galera, estamos começando, né? Para quem não estava acreditando que ia ter o vestibular ou que ia ter o concurso, o ingresso, não é? O PAS, o EMA, ele vai acontecer, né? Saiu o edital, tá bom? E tem aquele aluno, né, Vera, que espera sair o edital para começar a estudar, né? Ele só leva a sério depois que o edital sai. E às vezes a mudança na questão de conteúdo é tão pequena que ele não pode estar cometendo esse erro, né? De esperar sair para depois começar a estudar, tá bom? Então, quem está aí hoje assistindo a gente, tá? Nós vamos ter aqui alguns comentários por alto aqui, fazendo uma análise do edital que saiu hoje, tá? Do PAS EMA 2026, tá bom? E quem, né, adquiriu o curso, ele faz parte, né, do curso Estelar, vai ter uma live com detalhes mais aprofundados, né, falando sobre as cotas, tá bom, galera? Então, quem ainda não é aí do curso Estelar, por favor, aproveite, tá? Compre o pacote, compre o curso máximo, né? E você vai ter aí uma live especial do nosso amigo Pedro, né? Falando todos os detalhes aí sobre cotas e muito mais. Hoje nós vamos falar aqui sobre data de inscrição, sobre a data da prova, quanto tempo falta, né? Para a prova, qual seria a melhor estratégia para você estudar e se preparar nesse tempinho aí que está faltando, né? Na reta final. Ok? E falar se teve ou não algumas mudanças em conteúdos, tá bom? Então, quem tá aí, boa noite e vamos pra guerra. Ótimo. E lembrando a vocês que o Estelar tem também outras estratégias de concurso, né? E tem um concurso aí que está muito esperado, muito aguardado, que é o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar, não é? Que já está em vias. Não deixe para estudar em cima da hora. Você vai se decepcionar se deixar para estudar em cima da hora. Como alguns estão fazendo aí com essa prova da OEMA. Exatamente. Aí, esperando o edital, né? É engraçado, o aluno fica empolgado, né? Epa, o edital saiu, agora sim eu vou estudar. Calma, né? Parece que o ano começou hoje. Verdade. Mas vamos lá. Galera, quem já teve a oportunidade de dar uma olhada aí no edital, já tem uma noção, né, de quando é a nossa data de inscrição, qual é o intervalo aí, vai de quando até quando aí vira. O aluno se inscrever aí na prova. Olha, você tem do dia 28 de julho até o dia 22 de agosto. Daqui a 3 dias aí? Daqui a 3 dias. Aí se o aluno, nesse intervalo de tempo, né, não conseguir se inscrever... Se já estivesse estudando, já teria guardado a grana. Quanto é que é para pagar aí? R$85. 85? Baixinho demais, né? É doido, 85. É uma fortuna. É uma fortuna. Esses 85, Vera, em uma semana aí, aquele aluno que tem dificuldade, né, que tem baixa renda, às vezes tem dificuldade, dá para ele arrumar uma estratégia assim, de conseguir esses 85, não é não? Ah, sim. Até fazendo uma rifazinha aí com a família, com os amigos, né? Consegue sim. Então, uma rifa, uma preço legal. Pronto, intervalo de tempo muito bom para você fazer a sua inscrição. Teve um aumento no número de vagas também, tá? Substancial. Então, considerando, né, o número de vagas do ano passado para este ano, houve um aumento de 617 vagas. Nós temos agora aí o total, né? O total de vagas chega a um total de 5.130 para este ano, tá bom? 5.130. Então, você já sabe, uma mudança considerável, né? Um aumento aí de 617 vagas, contemplando a galera aí desse ano, tá bom? Que vai fazer o vestibular. Perfeito? Galera, como eu disse, né? A questão das cotas, nós vamos ter uma live especial, chamando a atenção para quem está entrando agora, eu falei no começo, né? Vou repetir, quem for do curso Estelar vai ser, né, premiado aí com uma live especial com o Pedro, né? Exato. Falando todos os detalhes, né? Isso, acho que nós todos vamos participar, né? Agora eu quero lembrar que existem os alunos que foram premiados com a isenção e esses estão livres de efetuar o pagamento dessa taxa de R$85, Jorge.
Quem ficou de olho no período, né? Exatamente. Quem estava enquadrado no período e naquelas exigências, né? E um outro detalhe, só os alunos que estão no terceiro ano e os que já concluíram é que terão a oportunidade de participar. Olha aí, informação importante aí. Aquele aluno que está ali, às vezes, no segundo ano do ensino médio, né? E tem essa dúvida de querer saber se pode ou não fazer o vestibular esse ano. Ele pode até fazer, eu acho que não pode nem fazer a inscrição, né? Ele está exigindo aqui no edital que tem que ser, ou está no terceiro ano, ou tenha concluído o ensino médio. Ele vai ter que apresentar uma declaraçãozinha que ele já concluiu ou que ele está É verdade. Então vamos lá. Galera, olha só. Daqui para a prova, nós temos quantos dias, tá? Para se preparar. Qual a estratégia melhor, galerinha, para você aí nesse finalzinho, né? Na reta final para essa prova? Como você deve, né, se comportar? Porque eu sei, se o aluno ele não tiver uma mudança de hábito, tá? O aluno tem que se conscientizar disso, né? Se ele não tiver uma mudança de hábito, aquele aluno que ainda fica levando, né? Às vezes está estudando no cursinho e ele trata o cursinho como sendo ensino médio, ele fica deixando só para depois, para estudar na última hora, não dá mais, tá? Não dá mais. Então nós sabemos que a prova da UEMA são 60 questões. Isso você já sabe, que a prova da UEMA tem 60 questões. Você sabe que a prova, o início da prova, vai ser às 13h30 e o término da prova às 18h30, né? Intervalo de tempo aí, não é? De 5 horas. Então você tem 5 horas para fazer uma prova, dividida aí entre quem? Entre uma prova, né? A objetiva, 60 questões, e você tem a redação. Olha só. Então, o aluno, às vezes, faz uma prova dessa e diz que não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Professor, não deu tempo. Chega para mim ou para o Vieira, só não consegui, não deu tempo. Esse tipo de aluno, a gente já sabe que ele não estudou com estratégia. Por quê? Porque se ele já sabe que são 60 questões, e ele sabe desde o início do ano que são 5 horas, não tem como ele fazer questões em casa, não tem como ele estudar em casa sem um cronômetro. Não tem como ele estudar, fazer simulado sem cronometrar o tempo dele. É impossível, não tem como. Estudar com estratégia é baseado em quê? Você conhece a prova, você sabe o tempo da prova, são 60 questões. Claro que 5 horas não são para 60 questões. Não é? Vamos dizer que o aluno faça a redação dele em 1h40, ou seja, 100 minutos. Nós sabemos que 5 horas são 300 minutos. 5 horas são 300 minutos, né? 5 vezes 60. 300 minutos. Então, se você tem 100 minutos, eu tô dizendo assim, ó, é uma média, porque tem aluno que consegue fazer a redação em 1h30, tem aluno que consegue fazer uma redação em 2 horas, mas se a gente pegar uma média ali de 2 horas e 1h30, dá 1h45, 1h40, vamos botar 1h40. Um que está bem treinado chega até a fazer em 40 minutos, por exemplo. Esse aí eu bato palma, porque não é fácil não, né? Tem aluno que diz, eu faço em 1 hora, professor. Beleza. Vamos dizer assim, vamos botar a média. Vamos botar 1h40, porque eu sondei hoje. Hoje mesmo eu sondei com alguns alunos que passaram, CFO, medicina, eu perguntei para eles qual o tempo que eles deixaram, né, separaram para a redação. Um disse 1h30, o outro disse 1h40, o outro disse 1 hora, eu vou botar 1h40, porque tem gente até que gastou 2 horas na redação. Isso aí tem dificuldade, né, mas existe. Galera, então, calma. Eu sei que tem aluno que vai dizer, não, professor, eu gasto só 1 hora. Eu sei, mas tem gente que tem dificuldade. Então a gente vai voltando aqui uma médiazinha. 1h40 dá 100 minutos, Vira. Então, de 300 minutos da prova, você tira os 100 minutos, fica 200 minutos para você fazer 60 questões. Se você dividir 200 minutos por 60, vai dar, né? Não. E o tempo que ele vai levar para marcar a planilha? Rapaz, tem esse detalhe. Vamos tirar mais alguns minutos aí, Vira. Exato. Eita, facada, ó. Vamos tirar mais alguns minutos para marcar essa planilha aí no finalzinho. Porque se deixar, se for no corre-corre, né? Pode perder questões. Verdade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar o aluno que faça a redação em uma hora mesmo. Aí uns 40 minutos para preencher a planilha, ou meia hora para preencher a planilha. Vamos deixar os 200 minutos para a prova mesmo. 200 minutos para a prova. 200 dividido por 60, você vai ter ali 3,3333, uma dízima periódica.
tá bom? Uma dízima periódica, né? Você vai ter um pouco mais de 3 minutos. Pouco mais de 3 minutos. Galera, 3 minutos é um tempo bom para fazer uma questão. Claro que vai ter aquelas questões que você demora menos tempo, não é, Vera? Tem questões que você consegue fazer em 2 minutos. Então, é uma média, cuidado. Eu acho engraçado o aluno pesquisando na internet questões de 3 minutos. Não existe isso, tá bom? Essa é uma média. Vai ter questões que você vai gastar 6 minutos, tem questões que você gasta 2. No final, a média, 3,33, entendeu? Minutos, se você considerar aquele tempo que a gente considerou de redação, mas, assim, se fosse eu fazendo a prova, eu precisaria de um tempo maior de redação, porque eu tenho dificuldade, eu precisaria de um tempo maior. Então, eu ia aproveitar o fato de eu gostar muito de física e matemática, fazia rápido, e metia a bronca na redação o máximo que eu pudesse, mas eu acho que ainda gastaria umas 2 horas. Só fazendo um texto. Eu não tenho dificuldade. É uma obra literária. Rapaz, é complicado. Pois é, galerinha, o que nós estamos querendo chamar a atenção de vocês aqui? 2 erros que eu vejo. Aquele aluno que espera sair o edital para estudar e aquele aluno que não fica cronometrando o seu tempo na hora de resolver questões. 2 erros que a gente tem que bater nessa tecla, porque se o aluno faz isso, ele não está estudando. Se ele não faz isso, ele não está estudando com estratégia. Tá bom? Então, qualquer conselho que a gente der aqui, infelizmente, tem que ser dividido naquele aluno que realmente está focado, se dedicando desde o início do ano, e aquele aluno que não, que só acordou agora, quando saiu. E esse que está desesperado, quantos dias ele vai ter para estudar até o dia da prova? Verdade, Vera. Aí complica. Quando é a prova, professor? A prova aí, Vera, a data dessa prova, dia 30 de novembro. Então, se a gente fizer uns cálculozinhos aí, galera, aproximadamente uns 130 dias daqui para lá, tá bom? 130 dias, meu povo, para a prova. Se a gente contar assim, vamos lá. Estamos chegando em agosto, conta lá. Agosto, setembro, outubro e novembro, que é no final de novembro. Então são 4 meses. Mais esse restinho que tá faltando para acabar esse mês agora. Entendeu? Compensa. São mais de 4 meses, galera. Mais de 4 meses, mas mesmo assim, quem não levou a sério desde o início do ano tem que ter uma estratégia boa, e essa estratégia ainda conta com um pouco de sorte. Porque não tem como você pegar um edital desse. Olha esse edital, galerinha. Eu nem vou contar a quantidade de assuntos que tem. Você sabe, é o assunto do ensino médio completo. Você precisa, no ensino médio, de 3 anos para estudar esse conteúdo. É uma quantidade grande de conteúdo para 4 meses de estudo. Um pouquinho mais de 4 meses. Tá bom? Então tem que ser com estratégia. Então, por favor, toda a questão que você for fazer a partir de agora, um reloginho do lado, cronometrando. Pega o teu celular. Todo celular hoje tem um cronômetro. Bota lá. Mede o tempo. Terminou de resolver? Vê o tempo. Chame um professor que tá dedicado a isso, focando muito nos vestibulares, o EMA, Enem, e pergunta se aquele nível de questão está bom para aquele tempo. Não é que tenha que dar 3 minutos. É isso que você tem que entender. É que na prova, a média tem que ser 3 minutos. Então tem aquela questão fácil que você consegue fazer em 2 minutos. Tem a questão um pouco mais complexa que você gasta 5 minutos. Então se fez uma questão, gastou 5. Professor, vem cá. Essa questão aqui que eu fiz em 5 minutos, tá boa? Quando tirar a média, será que no final vai dar bom? Aí olha o nível, ele vai te dizer. Se for uma questão fácil, você gastou 5 minutos, realmente está fora da média. E lembrar que nós podemos ter cálculo. Em física, já tem matemática, que é cálculo. Aí você botar física, tem cálculo. Em química, tem cálculo. E às vezes algumas questões de biologia também tem cálculo. É verdade. Aí vocês ainda têm aquela sorte, né? Estão agraciados com o fato de que a UEMA, a interpretação das questões ainda está mais fácil. Você lê e já saber diretamente o que está sendo cobrado. Então, tu já não vai perder aquele tempo que geralmente o aluno perde no Enem, que ele lê uma vez, não entendeu, lê a segunda vez, aí lê uma terceira vez para entender o que está acontecendo. Só aí já foi o tempo todo. E ele vai buscar ali, dentro daquela contextualização, qual é o intuito, qual é o objetivo da questão, o que é que ele quer, o que é que está sendo necessário aqui para me dar a resposta. É verdade. Então, sempre que você olhar aqueles textos que não tem nada a ver com o problema, que é aquele textozinho, aquela parte inicial na prova da UEMA, viu? Tu aconselho o aluno a dar um saltozinho para depois desse texto ou não? Eu tô falando não aquele aluno que tá
todo dia ali. Eu estou vendo esse aluno que tem mais dificuldade, entendeu? De interpretação. Ele vê lá o texto e diz assim, uma história, não sei o quê, no Maranhão, tem uma questão de geometria espacial. No Maranhão, tem no bairro, não sei o quê, tem um monumento que eu... Aí você não vai perder tempo vendo isso aí, tá? Você sabe que é matemática, uma questão de geometria espacial, tu olha a figura, ou então na física, tu já viu o problema, acabou, como aquela questão da torre, né? Na França, falou sobre temperatura, da Torre Eiffel, entendeu? Conta toda a história, aí fala de tudo. Às vezes ele vem colocando algo relativo à cultura nossa, olha, o Bumba Meu Boi. Exatamente, é uma coisa interessante. Cuidado com esses textos, não vai perder tempo lendo isso não, entendeu? Tu vai direto, tem aquelas questões assim, segundo a situação problema abaixo, pronto. Se é segundo a situação problema abaixo, quer dizer que o que está para cima não vai servir. É só falando da cultura, né, na região ali, do local, do Maranhão, falando alguma coisa da nossa cultura, entendeu? Então, essa é uma dica importante, não perder tempo com a leitura, tá bom? Não perca tempo com a leitura, já falamos sobre o tempo. E aí, professor, com 4 meses, eu pego um edital desse, com tanto conteúdo de matemática, galera, vou... Olha o Riz ali, o que ele colocou. Se não fosse o instrutor para dizer o horário, o candidato teria que ver pela posição do sol. Sempre tem essas feras. Realmente, cara, é incrível, né? Mas todo ano é a mesma história, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos falar? Galera, qual a melhor estratégia nessa reta final? Bom, qual a melhor estratégia nessa reta final aí para nossa prova, tá? Já sabemos. Se você nunca foi organizado, vai ter que se virar agora. Você vai jogar um ano da sua vida fora se você não conseguir se organizar. Porque o começo de tudo é a organização. É ter um horário, é cumprir esse horário e contar com a sorte, como o Jorge disse. Quem está começando a estudar agora vai ter que apostar. Vai ter que contar com a sorte. Vai ter que apostar, tá bom? Se você não costuma se privar de algumas, né, diversões, de algumas alegrias, tem que levar a sério agora, tá? A OEMA não é brincadeira, a prova são 60 questões. Eu não concordo muito com essa quantidade de questões, só uma etapa, questão de filtrar, né? Nós tínhamos segunda etapa na época, depois tinha a redação, essa filtragem vai com certeza premiando aquele aluno mais preparado, dedicado. Então, tem 60 questões, meu povo. E você olha esse tanto de conteúdo. Faz sentido eu chegar agora no edital, que tem aluno que está esperando no edital, e olha que desde o começo, matemática, por exemplo, vou passo a passo, vou riscando aqui e vou estudando. Não dá mais para fazer isso. Não dá mais tempo, tá bom? O que você tem que fazer? Pega os últimos 5 anos de prova, ou 6 anos, dá uma olhada, anota os assuntos, ou então já pesquisa aí, bota no Google, já tem gente dizendo o conteúdo para você que já caiu nessas últimas provas. Foque nesses conteúdos. Não é só fazer as questões da UEMA, não é isso. Fazer as questões da UEMA já fazia parte do teu estudo desde o início do ano. Até a metade do ano, o aluno já deveria ter feito todas as questões dos últimos 5 anos, não vê? Agora era para você estar pegando vestibulares que se assemelham à prova da UEMA. Essa colocação de Jorge é muito boa e a pessoa tem que entender uma coisa. A UEMA não está repetindo questão. Como se você for fazer Enem não está repetindo questão. Mas em si, os assuntos, eles sempre estão girando em torno de um mesmo núcleo. As questões estão sempre ali girando em torno daquele núcleo. Então, significa dizer que aí é aquilo que ele fala do cronômetro, né? Quando você pega a questão da prova, de física ou de matemática, ou até mesmo de química, de biologia, você faz a cronometragem do tempo, vê quanto tempo você gastou para resolver as questões, isso já te dá uma boa estratégia para a prova que vem dia 30 de novembro. Praticamente as questões vão manter aquela mesma estratégia, você vai continuar gastando o mesmo tempo, ok? Então, o primeiro passo e o passo importante é se você se organizar, você ter um horário de estudo, você levar a sério. Se você não quiser jogar esses R$85 fora, ou a oportunidade de estar fazendo com isenção e não chegar ao êxito, não conseguir essa sua esperada vaga, né? Verdade, vamos lá. A Júlia ali, a Júlia Paixão, tá, Vira?
ela está colocando no comentário que ela tem dificuldade, né, na hora de resolver as questões de exatas, tá? Ela treina, na hora que vai pegar a questão para fazer, ela tem dificuldade. A verdade, tá? A verdade é o seguinte: quando a gente faz esse tipo de estudo, em que você pula etapas, você pula, né, alguns degraus, perfeito? Travou, né? Vamos ver aí. Ok. Mas tá, como eu estava comentando aí, a Júlia, né, tá com essa dificuldade em exatas, Vera. E sempre que o aluno chega para mim e diz que está com dificuldade em exatas, às vezes eu fico fazendo um testezinho ali com ele. Eu fico fazendo perguntas, às vezes, de algo mais básico. E eu percebo que ele pulou aquele degrau. É como se fosse um livro. Você pega um livro para estudar, aquelas primeiras questões resolvidas no livro, as pessoas dizem que são questões bestas. São tão fáceis, eles chamam de questões bestas. Mas ela faz parte do processo, aquela questão, Vera. Aquela questãozinha que você julga ser bestinha, ela faz parte do processo. Então, quando o aluno está começando e ele já começa a pegar uma plataforma com questões que ele vai filtrar ali, e a questão que vem, ela vem cheia de informações, às vezes envolvendo 2 ou mais conteúdos, o aluno diz: eu não consigo fazer. Mas é porque você pulou alguns degraus. É verdade. Você pulou alguns degraus. Né? Eu costumo, às vezes, indicar alguns canais de YouTube, né? E pelo nível do aluno, na conversa que eu tenho com ele, eu já sei certinho o canal que eu indico para ele. É aquele tipo de professor que parece que mete a mão assim, se tira a mão no computador e está escrevendo pelo aluno, acompanha ele ali passo a passo, faz aquelas animações, pega um papel, corta para o aluno ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, às vezes, a tua dificuldade, chefinho, tá nisso, tá? Nesse momento, eu não posso te aconselhar tu voltar para esses degraus que você já pulou, entendeu? Eu não posso te aconselhar, te daria esse conselho se fosse no começo do ano. Só dá uma parada, faça isso, isso com um básico. Eu te aconselharia isso. Mas nessa reta final, não. O que você vai ter que fazer? Como o outro rapaz aí botou o comentário mais abaixo. Revisar, revisar. E às vezes aquela questão que você fez agora, você não conseguiu, mas pediu ajuda para alguém. Aí a pessoa fez e você entendeu o raciocínio da pessoa. Entenda uma coisa, às vezes a pessoa entende o raciocínio de outra pessoa e pensa que está aprendendo. Não, aquele raciocínio é da outra pessoa. Vai ter um momento que você vai precisar tirar aquela conclusão, raciocinar, interpretar e fazer o cálculo sozinho. Guarda aquela questão que você teve dificuldade, mas que depois alguém te explicou e você entendeu. Daqui uns 4 dias tenta fazer. Pega a questão para ler. Ou seja, tu vai começar a medir a tua capacidade de retenção de conteúdo. Se você consegue guardar por muito tempo aquela informação, isso vai te ajudar. Então você vai estudar sempre pegando aquela questão que você teve dificuldade, você vai guardar. Daqui a 3, 4 dias, você vai tentar fazer. Não conseguiu fazer sozinho, vá atrás dessa mesma pessoa que te ajudou, peça para ela refazer, ou então tu olha no papel que ela resolveu, tenta ler e entender. Mas enquanto você não chegar àquela questão, aquele raciocínio, questão modelo que eu estou falando, aquela questão que tu olha outras questões é parecida com ela. Existem questões modelo muito importantes, tá bom? Aí você vai ter que fazer e refazer. A pessoa tem que entender que essas primeiras questões que a gente acha muito fácil, na realidade, elas vêm carregadas de algumas informações. O alicerce ali, tá fazendo ali, que à medida em que você vai lendo, você vai destacando, olha, ele falou que o movimento é progressivo, isso significa que a velocidade é positiva, que o módulo, que o móvel se desloca no sentido positivo da trajetória. E tenta também sempre fazer assim vamos dizer, juntar uma interdisciplinaridade, pegar esse termo progressivo e ver lá na matemática que é com a função crescente. Função crescente é o progressivo que o professor de física está falando, entendeu? Então sempre fazendo essa integração de conteúdos, porque você vai ter nessa integração de conteúdos, você vai gastando, né, menos espaço ali para você guardar as informações. E você começa a desenvolver esse outro lado, que é de ficar atento ao texto. De você ficar atento às informações que são realmente significativas para a resolução da questão. Exato. E fique feliz, por enquanto, em você conseguir. Não a questão do tempo. Você demorou 10 minutos. Eita, tô triste porque eu demorei. Não, você conseguiu.
Por enquanto, você tem que pensar assim, tá bom? Porque tem 4 meses aí. Vai treinando. Faltando um mês é que você tem que se preocupar mais com o tempo. Esse tempo que nós estamos falando é para aquele aluno que já vem desde o começo do ano, praticando, cronometrando, pensando ali no tempo, sabendo, usando essa estratégia, sabendo que a prova são 60 questões, que ele tem tantos minutos, 200 minutos para fazer essas 60 questões, porque os outros 100 minutos ele vai deixar para redação e para preencher. Não, para preencher no final as alternativas dele. Uma outra coisa que é importante, Jorge, que às vezes eles conversam comigo, é a pessoa entender o seguinte, não tem como você, por exemplo, não tem movimento circular aqui, mas se você lá na frente tem MHS, movimento harmônico simples, ou mesmo ondulatória, vai aparecer conceitos. Você tem que ter os conceitos de MCU, porque senão vai ter os conceitos, vai conseguir fazer. Vai ter relação entre período e frequência, entendeu? Alguns detalhes. Fora que na parte de dinâmica aí tem aceleração centrípeta, ele fala aí na parte cinemática. Dinâmica aí, na dinâmica do movimento circular, ele fala sobre a força centrípeta aí, entendeu? Então, algumas informações tem sim, né? Algumas informações. Se você não tiver o conhecimento do movimento circular, você não vai conseguir se sentir à vontade. E muitas das vezes você não está conseguindo atingir seu objetivo, que é resolver aquela questão mais rapidamente, justamente porque você pulou as etapas e aí você sente dificuldade até que por um motivo ou outro você consegue avançar. Mas isso demanda tempo, e é tempo que você não tem. Verdade. Ok? Um outro detalhe que é fundamental é você perceber o seguinte: não entenda, a gente não pode colocar isso aqui como se a gente estivesse desmerecendo as outras disciplinas, mas normalmente os alunos que se saem bem nas provas de física, de matemática, de química, eles angariam pontos que fazem com que ele seja classificado, que ele atinja o objetivo dele, que é a vaga dele na universidade. Mesmo que a área dele não tenha nada a ver com física, não tenha nada a ver com matemática, nada a ver com química. Mas as questões que ele acerta de física, tem questões de física que elas são bem básicas. Elas são como essas questões do começo do livro que Jorge falou. Vai ter questão que tem nível médio, vai ter questão que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Até agora, tirando o Enem, e se eu vou botar assim, de todos os Enems, 4 ou 5 questões que foram realmente de física, que foram realmente difíceis, mas as outras questões sempre elas têm, assim, em termos sei lá, de oportunidade de vamos dizer assim, numa tabela assim de dificuldade, de média para baixa. Verdade. E tem aluno que perde essa questão fácil de física. Verdade. E uma questão de física fácil, ela pode te dar uma quantidade de pontos que te classifica. Verdade. Vamos ser mais objetivos aqui a gente ficou muito por alto, né? A questão da ajuda que a Júlia pediu. Vamos ser mais objetivo aqui para ela, tá? O aluno, ele tem que tomar cuidado com o seguinte. Você sabe que existem várias formas de estudo, várias estratégias de estudo, métodos de estudo, mas todos esses métodos de estudo, eles foram aplicados com um certo grupo de pessoas. E esse certo grupo de pessoas, uma porcentagem se deu bem e a outra não, com esse método de estudo. Então, não tem só um método de estudo, tá bom? Tem a de revisão, né, espaçada. Essa ideia de o cara estar revisando semanalmente, mensalmente, ela é importante. Ela é importante por quê? Porque às vezes você vai perdendo informações, algumas lacunas não foram preenchidas. E na hora que você começa a revisar semanalmente, não sei se nessa reta final, né, você se enquadra nisso, que às vezes tem aluno que se enquadra e outros não. Mas se você focar hoje, antes de dormir, num conteúdo, vamos lá. O EMA, ela gosta de logaritmo? Sim, tem caído questões de logaritmo, mas você sabe que eles focam muito esses fenômenos, como o terremoto, que não são aquelas questões mirabolantes de logaritmo. Tanto é que se tu pegar um livro de matemática, essas questões de aplicação de logaritmo em terremoto, em fenômenos da natureza, vêm aquelas questões resolvidas.
Entendeu? É isso que eu estou dizendo para você. Às vezes você focar essas questões que são mais básicas, às vezes o aluno diz, eu quero estudar matemática básica. Não, não é matemática básica. É estudar todos os conteúdos no nível mais baixo. Entendeu? Estude todos os conteúdos no nível mais baixo. Quando você fortalecer esse nível mais baixo, vai por mim. Na hora que um professor entrar numa sala para te dar uma aula com nível mais elevado, você vai começar a entender. Por quê? Porque você vai começar a entender a linguagem matemática. Essas questões mais básicas, elas servem para você entender a linguagem matemática. E não tem coisa pior no mundo de você estar olhando para um professor e não entender nem o que ele está falando. É grego, entendeu? Então, por quê? Porque você não tem a linguagem matemática. A linguagem matemática não se aprende em questões complexas. A linguagem matemática se aprende em questões fáceis. Não é questões de matemática básica. Estou falando de qualquer conteúdo, mas num nível mais baixo. Tá bom? Você começa a estudar assim, pega as questões mais fáceis de cada conteúdo, ok? Na internet o que mais tem, a lista de questões mais fáceis. Agora você pega uma questão de trigonometria do ITA e fica triste porque não conseguiu fazer, às vezes, não dá, eu não entendo, entendeu? Não é isso. Pega as questões de trigonometria fáceis, pega questões de logaritmos fáceis, questões de função exponencial, questão de probabilidade fácil, é o que mais tem. Cria a base. Treina. Cria assim, professor, mas aí eu não estou entendendo nem o básico. Aí realmente precisa de uma ajuda. Chama alguém que tenha mais facilidade, um coleguinha, ou então um professor que tem mais paciência, né? Chama ele, professor, estou com dificuldade aqui. Mas começa a fazer. E não fique satisfeito só porque você entendeu alguém fazendo. Mais tarde, ou no próximo dia, pega a questão novamente e tenta fazer sozinho. Lê passo a passo e tenta refazer, tá bom? Essa é a dica que a gente pode te dar para ajudar nessa reta final. Duas colocações importantes aqui. Gabriel disse assim, exata sobe muito a pontuação. É verdade, Gabriel. Exata sobe muito a pontuação. É a questão da média. Tá certo? É a questão da média, né? Se tu tá vendo muita gente se ferrando naquilo e você tá acima da média, tua nota sobe, né? Wesley, na média padronizada, só 5% estão estudando muito. Mas se o número de inscritos for grande, 100 mil inscritos, 5%... É muita gente. É muita gente, certo? É muita gente, 5%. É verdade. E tem um aí que ele colocou, né? A denominação é cavalo. Ele está preocupado se ele só pode fazer se ele tiver 18 anos. Não, você tem que estar cursando o terceiro ano do ensino médio, ok? Você tem que estar cursando o terceiro ano do ensino médio ou já ter concluído, perfeito? Você precisa estar cursando, aí você vai ter uma declaração que você está matriculado numa escola e está cursando o terceiro ano do ensino médio, ou que você já tem seu certificado, seu histórico escolar, que você já concluiu o terceiro ano satisfatoriamente, pronto. Ok? Agora, as situações específicas vão ser tratadas numa outra live, que a nossa chefa, Fran, está nos dizendo aqui, olha, vai ter uma live específica para quem é aluno do Estelar também, tá? Para quem é aluno do Estelar, vai ter uma live onde vai se esmiuçar toda essa parte, principalmente esse pessoal que quer fazer o CFO, certo? Tanto para o corpo da Polícia Militar como para o corpo do Bombeiro Militar, é muito bom você participar dessa live. Essa live vai ser gigante. E tem um especialista aí, um cara que foi recordista nessa passagem, não é? Que vai estar aqui, que é o Pedro. Mas Pedro, aí ele vai trazer todos esses detalhes para vocês, sobre a questão da idade, sobre a porcentagem das cotas, entendeu? Como você vai se enquadrar em cada cota, mas aí não vai ser aberto ao público, infelizmente, né? Não vai ser aberto ao público. Lucas, professor Vieira e Jorge, eu comparei as questões disponíveis no método máximo com as questões que já caíram na UEMA. E as que caíram na UEMA seguem o padrão das questões do Estelar, né? Do Estelar para baixo, né? No caso, você querendo saber, né? Porque assim, na realidade, a gente tem todos os níveis de questões. E como eu disse para vocês, né? Existe a etapa inicial, tem aquele degrauzinho inicial,
porque você tem que realmente ir degrau por degrau. Então, como é um curso que as aulas são gravadas e o aluno pode filtrar pelo nível que ele já tem. Então, por exemplo, se você é um aluno que não tem dificuldade, tem como você ir atrás só daquelas questões com nível mais avançado. Mas aí o aluno tem que se conhecer. Ele tem que ser sincero com ele mesmo. Porque, professor, às vezes o aluno ele não tem conhecimento, muito conhecimento, o conhecimento dele não é aprofundado, mas ele quer andar ali com os leões, entendeu? Ele quer estar ali naquele grupinho da galera que mata questões, que detona, ele fica ali acompanhando, fica só vendo os outros resolver, entendeu? Ele está entendendo e está satisfeito. Não. Você tem que chegar e ter essa atitude, esse estudo ativo, que você tem que fazer a questão. Então, realmente, vai ter questões básicas? Vai ter questões básicas no curso, porque todo curso vai ter. Não importa qual curso você compra no Brasil, você vai ter o quê? Que filtrar o teu nível, entendeu? Então, realmente, você vai ter questões básicas. E essas questões básicas ajudam demais o aluno a aprender a linguagem matemática. Fortalecer essa linguagem e depois conseguir sozinho pegar níveis mais avançados, né? De conteúdo, entendeu? E as questões do Estelar, elas não se voltam somente para o EMA. Elas abrangem qualquer tipo de concurso que você vai fazer, que seja o Enem, que seja uma prova para, por exemplo, o Corpo de Bombeiros do nosso quadro, Corpo de Bombeiro Militar, do quadro do nosso estado. Ela está servindo, é claro que vão ter as questões específicas. E um outro detalhe que é importante é você perceber que essas questões elas estão de acordo com a inteligência natural. Aquilo ali não é à toa, aquilo ali foi pensado, foi feito de uma forma e que segue, em alguns casos, exatamente o que o EMA cobra. Questão das placas da Mercosul, tem um vídeo de eu resolvendo uma questão da Mercosul lá e a questão caiu. Tem a parte de logaritmo que eu resolvo a questão de terremoto, e a questão de terremoto caiu. Então, justamente isso, tá? Não adianta a gente botar questões mirabolantes pensando naquela UEMA de 10 anos atrás, que tinha uma questão de trigonometria, que para o cara fazer, ele tinha que saber uma fórmula especial, e se ele não soubesse essa fórmula, ele precisaria de 2 folhas para encher de cálculo, para conseguir chegar na resolução. Não tem mais isso. As questões mirabolantes já eram. Professor, mas teve uma de estatística. Não, ali não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa. Existe uma diferença. Você tem que saber essa diferença. Tem questões difíceis e tem questões trabalhosas. Tem questões que o cálculo é pequenininho, mas para chegar àquela conclusão não é qualquer um. Entendeu? Tem questões que o cálculo é pequenininho. Já tem questões que o cálculo é enorme, porque tem várias etapas, mas são etapas simples. Entendeu? São cálculos básicos, entendeu? Mas que é chatinho, o cara fica fazendo. Então, não confunda isso, entendeu? Então, aqui a estratégia importante aí, para a gente também não alongar muito, né, Vera? Exato. Há uma estratégia importante aqui em cima dos conteúdos, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. João Vitor Fernandes. Professor, o Estelar vai ter live de revisão quando estiver chegando próximo da prova? Com certeza. Né? Nós já começamos. Não vai ter só uma não, tá? E não vai ter só uma não. Vai ter, já tivemos várias lives trabalhando. Mas no final, na reta final, vai ter, vai ser intensificado. Exatamente. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as lives. Para quem já vem acompanhando, vai sentir uma certa facilidade. Para quem está achando que a partir de agora vai ser a tábua da salvação, pode até ser que seja. Nós daqui torcemos para que aconteça isso. Mas tem que entender que essas retas finais aí de revisão, ela ajuda bastante aquele aluno que já está nesse ritmo de estudo, entendeu? Não vá pensar aí que você está paradão aí o ano todo e na hora da revisão você vai resolver tudo. Vou pegar só a revisão com os caras, né, que eles sabem mais ou menos o que vai cair. Galera, a gente vai fazer algumas apostas. Vamos apostar em alguns conteúdos, tá bom? Nessas apostas, a gente está acertando? Estamos acertando. Estamos acertando uma boa porcentagem, entendeu? Até agora tem dado certo. Até agora tem dado certo, entendeu? Mas são apostas, por isso que você não pode só ficar preso só a essa ideia de revisão, de que essa revisão vai te salvar. Cuidado, tá bom? Mas vai ter sim, não se preocupe não. Um exemplo, alunos estudando estática quando não tinha estática na programação do ano passado, como não tem estática na programação desse ano.
Alunos que estavam estudando transmissão de calor, resolvendo questões de condução, convecção, e não estavam no programa, como não está esse ano novamente. Então, às vezes você está focado numa coisa que não necessariamente vai te levar até um resultado positivo. Na prova da UEMA de física passada, nós só tivemos mecânica, não tinha uma questão de outro assunto, só tinha mecânica. A princípio, você fica triste, porque você diz, puxa, eu estudei mais eletricidade, estudei mais óptica e não caiu óptica, não caiu eletricidade. Pois é. Tá, vamos lá. Agora alguns comentários aqui. Alguns comentários. Professor, além da UFG e UFRJ, qual outra banca que pode parecida com a UEMA? Galera, na realidade, várias bancas, você vê questões que são parecidas com questões de prova da UEMA, várias bancas. Só que tem aquelas bancas que a quantidade é maior, tem aquelas bancas que a quantidade é menor. Por exemplo, alguns comentam que a UES, a Estadual do Ceará, tem questões. Tem questões, mas tem questões da UES que é mirabolante. A UES cria questões, por exemplo, de física, que não é qualquer um que resolve, entendeu? Então, tu vai encontrar até na FUVEST uma questão parecida com questões que já caíram na UEMA. Então, só que a quantidade pequena, entendeu? Então, tem bancas que a quantidade é pequena, comparado com questões da UEMA, e tem bancas que já são mais parecidas, entendeu? Por exemplo, muita gente fala do Rio de Janeiro, né? A estadual. O FRJ. A Federal do Rio de Janeiro. Galera, e a estadual também. É parecida? Sim, tem questões que são parecidas, mas tem questões que não tem nada a ver. Entendeu? A última prova da UEMA que teve agora, não teve uma questão do ITA? De 2005, se eu não me engano, aquela questão de física de eletrostática. Teve uma, entendeu? Do ITA. Então eu poderia dizer o quê? Estudar pelo ITA ajuda na UEMA? Não, tu tá entendendo? Mas teve uma questão, entendeu? A do ITA, só se tu pega questões antigas, como essa aí, que dava para fazer, tá? Mas tinha muitos detalhes nela, dava para fazer, mas é aquela história, você vai encontrar várias bancas que realmente tem questões parecidas com prova da UEMA, mas às vezes são uma quantidade pequena de questões, entendeu? Então, tu vê questões da SES Gran Rio, já vi questões da SES Gran Rio, já vi questões da PUC, muito parecidas com questões da UEMA, da Mackenzie, já vi, entendeu? Mas foque nessas provas aí, tá bom? Mackenzie, PUC, UES, UERJ. Eu acho que você tem que botar na cabeça o seguinte, que se você for aluno do Estelar e você acompanhar direitinho esse trabalho, você vai estar bem assistido, ok? Você vai estar muito, mas muito bem assistido, tá certo? Se você não for aluno do Estelar, você de vez em quando conversa com um colega seu, e aí, como é que estão as coisas, o que é que eles estão falando? Pronto, e vocês trocam ideias, né? Vocês fazem intercâmbios, estudam em vários cursos diferentes. E Jorge está colocando uma coisa que é certa. Assim como teve um período, isso é verdade, em que pareciam que as questões estavam saindo de um mesmo lugar, e a gente não pode nem falar isso, porque questões elas se espalham, elas entram em várias plataformas diferentes, certo? Em vários sistemas de ensino diferentes, também já teve época que foi bem eclético, foi de um, foi de outro, foi de outro. Não houve essa concentração que está se falando. Por exemplo, a última prova da UEMA, meu irmão. Certo? Muito. O que você tem que ter consciência é que não importa o vestibular, toda questão você pode tirar um conhecimento daquilo. Toda questão você pode tirar conhecimento. Né? E nós sabemos que se você pegar essa questão, não importa de qual vestibular, e você olhar no edital da UEMA, vai estar lá. A não ser que, em matemática, você não vai cometer o erro de pegar uma questão de números complexos. Você não vai cometer o erro de pegar uma questão de polinômio que usa lá quem? Que usa Briot-Ruffini, que usa D'Alembert, que usa o quê? Uma divisão de dois polinômios, entendeu? Descartes, alguma coisa assim. Não. Você tem que ver os conteúdos e ver, não importa a prova. Às vezes uma questão é enorme, a resolução dela, mas o importante é uma parte dela, aquela partezinha que te deu uma informação importante, entendeu? Às vezes uma questão tem 5 etapas de resolução, mas o importante não é o tamanho dela, é o que você aproveitou de cada etapa, entendeu?
de cada etapa de resolução, é muito importante isso. Então eu te aconselho a fazer o quê? Pegar essas provas todas, essas últimas provas aí, e você olha a UEMA, a prova da UEMA, e olha o nível dessa questão de outros vestibulares, você tem como ter uma noção, né, que se é parecido ou não com o nível, você está exagerando, entendeu? Mas no processo de preparação, que não seja ali na reta finalzinha, vale a pena você fazer uma questão de qualquer outro vestibular, ou até da FUVEST mesmo, que não sejam as questões mirabolantes, né? Exato. Não sejam questões mirabolantes. Na questão do pêndulo que Jorge colocou, que era uma questão oriunda de uma prova do ITA, para quem seguiu o conselho de atacar a pergunta, conseguiu ir desenvolvendo a questão tranquilamente. É claro que uns têm mais habilidade para fazer conta, porque você tem que entender que era uma questão que tinha que saber fazer conta, e outros tinham menos habilidade. Então, esses que têm menos habilidade foram demorando mais, podem até ter desistido. Mas quem atacou a pergunta foi longe. Voltando para os comentários, teve uma outra pessoa que colocou sobre a questão das questões, né? Que ela vai fazer a questão e sempre sobram duas alternativas ali que ela fica em dúvida, não sei se foi isso que ela quis dizer, né? Que ela fica sempre em dúvida ali em duas alternativas que ela vai marcar, entendeu? Assim, na matemática isso não acontece, né? Acontece mais porque a matemática tem um cálculo. Você chegou no cálculo, só vai ter um resultado. Só tem uma alternativa com aquele resultado. Mas geralmente em física, né? Tem questões que são questões teóricas, né, Vera? As questões teóricas que pode realmente ter duas alternativas ali parecidas, entendeu? Então, o que fazer quando você tem essas duas alternativas? É o distrator. Às vezes o cara colocou algo muito parecido ali nas duas alternativas, então você aconselha o quê? Eu aconselho voltar no texto. Exato. Alguma coisa no texto ali vai eliminar uma das duas. Alguma coisa no texto, faz por eliminação. O Paulo Carpegiani, ele está fazendo uma colocação interessante. Às vezes as questões de exatas, não sei como faz. E assim, volta aquela questão do alicerce, né? Aquela questão do alicerce. E aí também, Paulo, pode ter o seguinte: você tem que botar na sua cabeça que toda questão ela vai te exigir uma quantidade de conhecimentos. E, assim, treinar é um caminho. Mas o principal é se descobrir por que tu tá tendo essa dificuldade de interpretar. Olha só outro comentário aí. Entender o porquê das fórmulas é bom também. Assim, eu vou falar por mim, né? Eu estudei e não foi resolvendo questões. A minha forma de aprender foi estudando demonstrações. Isso foi o conselho que foi dado para mim na universidade, e que se eu dominasse as demonstrações, mas eu não estou dando esse conselho para vocês, que não dá tempo. Não dá tempo de você focar agora em demonstração de fórmula. Mas pelo menos saber por que naquela fórmula aquelas duas grandezas estão multiplicadas. Ou por que naquela fórmula aquelas duas grandezas estão se dividindo. Ou seja, quando é que elas são diretamente proporcionais, quando é que elas são inversamente proporcionais. Isso é importantíssimo. É importante demais. Porque se você olha para uma fórmula dessa e você já tem essa noção de proporcionalidade, você mata, às vezes, até questão teórica. Exatamente. Questão teórica, porque tu sabe que se uma grandeza cresce e a outra é diretamente proporcional a ela, vai crescer também. Não tem umas questões teóricas, Vera, que ele pergunta, não é nem teórica, é de proporcionalidade na física, que ele pergunta, a pressão aqui aumentou, aí a alternativa, a temperatura diminuiu, a temperatura aumentou, né? Ele faz algumas afirmações nas alternativas. O que é isso? Não é para o aluno que decorou a fórmula, é para o aluno que entendeu a fórmula. Exatamente. É o aluno que sabe quando é que as grandezas são diretamente proporcionais, quando é que elas são inversamente proporcionais. Então, a tua colocação foi importante, mas não na questão de ter que saber a demonstração da fórmula, mas tem que saber por que elas estão se relacionando daquele jeito. Se é multiplicação. Jorge está querendo dizer o seguinte: como foi que se chegou nessa fórmula? Seria importante saber? Seria, mas se você fosse um aluno do primeiro ano, que vai passar o primeiro ano, o segundo e o terceiro, você tem todo um tempo. Mas agora, nessa reta final, não seria um bom conselho para você. Entendeu? Você tem que conhecer as fórmulas. E, Jorge, a gente, eu estou falando por mim. Eu normalmente olho um monte de provas. Quando acaba o vestibular, eu fico uns 15 dias só pesquisando as provas. O que é que eu percebi? Eu percebi que de 2023 para cá, cada vez mais, tem provas, porque às vezes o aluno só pega a questão,
Ah, essa questão aqui foi do ITA, essa questão aqui foi do IME, essa questão aqui foi da FUVEST, essa questão aqui foi da UEMA. Ele só pega a questão, ele não pega em si a prova, porque na hora em que ele pegar a prova toda para ele olhar, ele vai ver uma diferença muito grande de você pegar uma questão isolada da prova para olhar. E o que é que acontece? As provas não estão mais trazendo os formulários. Verdade. Aconteceu alguma coisa que eu não posso afirmar aqui o que é, eu desconfio, mas eu não vou falar, que a partir de 2024, as fórmulas desapareceram, não tem mais fórmula. Porque antes, o aluno que estudou, ele por um motivo qualquer, essa questão aqui do assunto tal. Aí ele ia lá no formulário, tinha um formulário na prova. Já vinha a fórmula. Já tinha a fórmula lá. Aí ele disse, essa bem aqui. Ele colocava lá e respondia. Mas é aquilo que o Jorge está falando. Não é só decorar a fórmula. Pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura em qualquer estágio que o gás vai passar. Não é só decorar já saber que essa divisão é que elas são diretamente proporcionais. Exatamente. Entendeu? Se uma estiver aumentando, a outra está aumentando. Se uma estiver diminuindo, a outra está diminuindo. E por aí vai. Aqui não tem um professor de química, mas tu sabe, por exemplo, que se você está cozinhando uma carne em casa, tu sabe que o volume vai diminuir. Aí tu vai experimentar aquele caldo, tu vai dizer que está mais salgado. Só que o professor de química não vai dizer que está mais salgado, ele vai dizer que está mais concentrado. Então, bem aí, tu já criou uma fórmula. Que você diminuiu o volume e aumentou a concentração. Quer dizer o quê? Que o produto é constante, porque são inversamente proporcionais. Por isso que fica C1V1 igual a C2V2. É verdade. Então, essa fórmula eu não decorei, eu entendi na prática. Entendeu? Pensando no experimento. Então, é assim que você vai ter que fazer. E não ficar demonstrando passo a passo, aquela matemática que não dá mais tempo. Entendeu? Eu estudei fazendo demonstrações? Estudei. E não me arrependo, por quê? Porque essas demonstrações me trazem segurança, em que eu pego a questão e afirmo uma coisa que vai acontecer e realmente acontece. Entendeu? Porque já está bem sólido na minha cabeça aquela afirmação, aquela demonstração. Mas não dá mais tempo, entendeu? Fazer algumas isso. Como o Vieira falou. Tá no primeiro ano do ensino médio, ainda vai? Aí sim. Pode algumas fórmulas que são mais, vamos dizer assim, elas são mais extensas, elas vão continuar aparecendo nos textos das questões, ou então mesmo no formulário da prova. Algumas fórmulas, essas que são mais extensas, mas essas fórmulas mais simples, a tendência delas é desaparecer. Fora que na física ainda tem algumas constantes que ele te dá, e nessa constante aparecem as unidades. Aquelas unidades que ele está te dando ali no numerador e denominador, ele está te dando a fórmula. Exatamente. Ele está te dando a fórmula. Já está te dizendo ele como é que te dando uma constante, entendeu? Te dá lá a constante dos gases, geral dos gases. Aí tem lá a unidade, tudinho que tu vai usar. Ele te dá lá o calor específico. Tá lá todas as unidades da fórmula, né? Do que macete, do que mala. Você tá entendendo? Se ele te der o latente. Aí já tá tudo prontinho a fórmula, entendeu? Mas se não te der, aí tu tem que ter uma noção dessas grandezas que são diretas e inversas, né, Vieira? Por mais que a gente invente essas frases mnemônicas, mas elas nunca vão substituir você ter entendido a fórmula, não é o conhecimento matemático de proporcionalidade e a aplicação na prática, um experimento. Você pensar num experimento, não é isso, Vieira? Exatamente. Pensar num experimento. Então, galera, vamos lá. Professor, conteúdos. Olha só. Se você pega o edital, que tem aluno que está esperando sair o edital, tá? Galera, por favor, você pega essa parte de função. Eu vou falar da minha parte logo. Você pega essa parte de função. Alguém sabe me dizer em que ano, por favor, caiu na UEMA uma função par, uma função ímpar, uma função injetora, uma sobejetora e uma bijetora? Não é que não cai a função. Por exemplo, função cosseno é uma função par. Função seno é uma função ímpar. Eu estou dizendo ter ou não esse conhecimento vai interferir em resolver a questão? Por exemplo, já caiu alguma questão te cobrando o conhecimento de função, a classificação injetora, a classificação sobrejetora, a classificação bijetora? Esses conhecimentos, você nessa reta final, é obrigado você ter para conseguir resolver uma questão? Não. Se tivesse mais tempo, eu te aconselharia, para ter um domínio maior do que está acontecendo, quando é que a função é injetora, bijetora, sobrejetora. Mas aquele aluno que está pegando agora, que é aquele aluno que gosta de estudar só depois de sair o edital, por favor, elimine isso. Tá bom? Elimine essa parte, galerinha. Se você for fazer, por exemplo, vamos lá, vamos para o início. Questões de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Pronto.
Você passa rápido por isso. Você passa rápido por essa matemática básica. Passa rápido. Eu nem vou pegar aqui desde o início falando de unidades de medidas. Porque isso aí o aluno na altura do campeonato já tem que saber, né, velho? Já tem que saber. Então vamos lá. Máximo de uso comum e mínimo uso comum. Qualquer lista de questões na internet desse conteúdo tá no nível bom para o EMA. Pode baixar uma lista ali. Não exagera 20 questões, não. 10 questõezinhas envolvendo mínimo uso comum e máximo de uso comum. Treine essas 10. Acho que umas 3 horinhas tu termina isso. Já te livra desse conteúdo, tá bom? Decomposição em fatores primos. Esse conteúdo eu não vou dizer nada, porque para tu tirar o máximo de uso comum e o mínimo uso comum, tu já precisa saber decompor em fatores primos. É uma ferramenta. É uma ferramenta, beleza? Então você vai fazendo isso, ó. Então vamos lá, vamos sublinhar. Máximo de uso comum e mínimo uso comum. Máximo de uso comum e mínimo uso comum. Esse conselho que eu estou te dando para fazer agora, eu não vou te dar lá no finalzinho. Se a gente for fazer a revisão da retinha final ali, 2 semanas faltando, aí eu já não vou incluir esse conteúdo aqui. Eu estou dizendo para agora que nós temos 4 meses e alguns dias. Isso. Dá para você pegar esse conteúdo aqui? Dá para pegar. Aí você vem aqui, ó. Razão e proporção. Galera, faça questões de escala, questões de regra de 3 simples, regra de 3 compostos. Isso aqui é tão importante que te ajuda até na física. Esse conteúdo aqui de razão e proporção. É tudo em física. Quase todas as partes da física tem isso. A razão e proporção. Razão e proporção. Então, pronto. Razão e proporção, 10 questõezinhas, 15, já vai fazer agora, vai fazendo. Esse aqui de razão e proporção, até na reta final a gente vai fazer questões. Vamos fazer questões, tá bom? Já tá aqui dizendo, ó, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Porcentagem, por favor, né? E nem vou dizer o EMA, qualquer vestibular. Porcentagem de juros, né? Juros compostos, tá? E, por favor, estude aquelas questões de juros compostos que envolve ali informação de logaritmo também. Faz tempo que não aparece na UEMA, mas pode aparecer agora. Tem aquelas questões de juros compostos que ele diz assim: considere o log de fulano de tal, log de 2 na base 10 igual a 0,301. Entendeu? Então, log de 3 na base 10 igual a 0,477. O senhor tem que saber isso aí? Não, porque eu sou professor, o cara tem que ter uma noçãozinha a mais, né? Mas ele vai te dar, entendeu? Ele vai te dar. Galera, vamos lá. Noções básicas de conjunto. Tem aquelas questões. Tantas pessoas preferem o conjunto, o produto A. Tantas pessoas preferem... Tem várias questões disso aí, facinho. Depois que tu fizer umas 5 fáceis, é que tu vai para aquelas que tem um detalhe a mais, algum distrator ali, alguma pegadinha. Mas tem aquelas que não tem, que é só você treinar mesmo, entendeu? Só para você treinar mesmo. Então, faça isso. Questões de conjunto. Tô falando para agora, tá? Pronto, vamos lá. Essa parte aqui, galerinha, de plano cartesiano, deixa para você estudar quando você for revisar ali a parte de equação reduzida da reta, equação de circunferência, porque ele faz aqui uma divisão. Ele bota aqui estudo do plano cartesiano, produto cartesiano, tá lá. E lá na frente tu vai ver plano cartesiano de novo quando tu chegar em geometria analítica. Então deixa para ver plano cartesiano lá na geometria analítica, tá bom? Você vai estudar aqui na geometria analítica, professor. Equação reduzida da reta. Não só a geral, a segmentar, todas caem na reduzida. Não tem jeito. Tu pegou uma geral, tu isola o Y, já é a reduzida. Então tu precisa estar estudando todas as equações. Estude só a equação reduzida, tá bom? Equação reduzida da reta, ponto médio, aquela partezinha inicial ali. Tá bom? Professor, a parte das cônicas, deixa por reta final. Eu vou trabalhar com vocês legal umas dicas de equação da parábola, equação da elipse, equação da... a hipérbole a gente vai botar alguma coisinha ali, mas não vamos aprofundar muito não. Tá bom? Eu apostaria mais numa elipse. Entre hipérbole e elipse. Eu apostaria mais numa elipse. Né? A gente tem muita coisa com elipse. A gente tem muita coisa aí. A gente tem muita coisa com elipse, tá bom? Pode até botar uma questão de física, né? Envolvendo na matemática, ele falando alguma coisa de Kepler, né? E mesmo assim, sendo na matemática, ele pede a equação ali e tal. Exato. A equação daquela elipse seria legal. Seria legal. Mas vamos deixar mais pra frente isso. O que mais? Função do primeiro grau, né? Cai matando. Função do primeiro grau. Cai matando.
E, por favor, tenta enxergar essa taxa de variação, que é o coeficiente angular, como sendo uma grandeza física também. Como sendo uma velocidade, como sendo uma aceleração. Tenta enxergar isso, entendeu? Que não dá mais para estudar separado. Né? É uma aplicada na outra. Não tem mais como estudar separado. Então, foque. Eu aconselharia focar mais a equação, a função do primeiro grau do que a do segundo grau. Pegando o histórico aí das últimas provas, né, da UEMA, eu apostaria mais na função do primeiro grau do que do segundo grau. E se você for estudar a função do segundo grau, estude só aquelas questões de valor máximo e valor mínimo. Aplicação ali de x do vértice. Não estudam derivadas parciais, né? Se olha estudasse, aí. Maria. Seria uma... Vieira já tá tentando a faca em vocês aí, tá bom? Pronto, tá bom, galerinha? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Olha o que eu tô falando pra agora, tá? Vocês estão anotando aí? Pra agora, galerinha. Pronto, vamos lá. Olha só, função exponencial e função logarítmica. Função exponencial, se eu aconselho o quê, professor? Aqueles problemas de colônia de bactéria, que na realidade, no final das contas, é uma PG disfarçada de função exponencial, né? É uma PG disfarçada de função exponencial, tá? Função exponencial já tá formando uma PG ali pra gente, tá bom? Já tá formando uma PG. A única diferença é porque na PG são pontos, né? E na função exponencial ali é contínuo. Às vezes uma exponencial, uma logaritmo e o ponto de interseção, né? Ou seja, a solução de umas duas que se encontrando, né? Você vai resolver o sistema rapidinho. Então. Tá. Logaritmo, professor. Logaritmo, galerinha, de novo, aqueles fenômenos da natureza. Terremoto, aplicação de terremoto. Você pode fazer também, né? Estudar o logaritmo ali na parte de química, calculando o pH, pegando algum exemplozinho básico, a parte de física, intensidade sonora. Mas tenta pegar logaritmo com aplicações. Né? Sem aplicações não dá mais. Né? Você sabe que hoje o vestibular não é mais aí? Qual o valor desse logaritmo? Não é mais assim. É uma aplicação, tá bom? Então, procure os fenômenos que você aplica logaritmo e procure questões. Quando você pesquisar fenômenos que usam logaritmo, já vai aparecer algumas questões de logaritmo. E não são mirabolantes, não precisa ser, tá bom? Não precisa ser, tá? Então, vamos lá. Na parte de geometria, professor. Galera, vocês sabem que a UEMA é apaixonado por triângulos equiláteros. E quando você estuda triângulos equiláteros, tá bom? Já puxa ali um pouquinho para famoso hexágono, a pronúncia hexágono me incomoda muito. É o hexágono, tá? Então, tu já estudou triângulo equilátero, já parte para o hexágono, porque são 6 triângulos equiláteros, tá? Então, por favor, você não pode ir para o vestibular sem fazer bastante questões de triângulos equiláteros, tá? Tem muitos alunos que eu fico preocupado, porque assim, quando aparece um polígono junto com uma circunferência, ele se perde. Mas pode observar que a maioria dessas questões que envolve circunferência com polígono, um polígono qualquer, sempre aparece o teorema de Pitágoras. Você liga o centro no ponto de tangência, já vai formando 90 graus ali, já aparece um triângulo retângulo. Pois é, então fique de olho nesse tipo de questão. Não sei se você já viu esses clássicos, né? Que tem uma circunferência e tem um quadrado que uma parte dele está dentro da circunferência e outra parte dele está fora. É um clássico, né? Uma questão modelo. Então faça isso. Faça questões que tenham um círculo dentro de um quadrado, faça questão que tenha um círculo dentro de um triângulo equilátero. Começa a fazer essas questões que elas são modelo, por isso que tem até fórmulas específicas para ela. Entendeu? O modelo delas já tem fórmula específica, tá? Então vamos lá. Professor, parte de geometria espacial, galerinha. Foca pouco tempo, tá? Na parte de teorema de Euler, ou Euler, não importa como você pronuncia, tá bom? Aquela relação entre vértices, número de vértices, número de faces e o número de arestas. Aqui você já tem que saber, tá, galera? A UEMA tá com tempo sem cobrar isso, tá? A última vez que ela cobrou foi a bola, né? A bola que tava até com a bandeira do Brasil, né? A bandeira do Brasil na bola, aquela bola, né? Representando a bandeira do Brasil, tá bom? Caiu isso, né? Mas você não pode ir sem ele, tá? Faça umas 3 questões ou 4 como questão modelo, tá bom? De preferência aquilo que está planificado, porque na planificação de um sólido, galera, se você contar o número de vértices da planificação, ele não é igual ao número de vértices do sólido, entendeu? Então aí já fica como uma questão modelo para você. Tem várias assim, planificação de poliedros. Procure uma questão assim. Se você não conseguir encontrar, fala com a gente que a gente envia, tá?
E nós temos questões resolvidas aqui no curso estelar, tá bom? No máximo. Método Maximus aí, detonando os conteúdos de questão modelo. Tá, galera? Olha só. Volume. Eita, professor, só apostaria em algum volume de tronco? Se eu fosse apostar em um volume de tronco, eu apostaria novamente o de pirâmide. Que é aquela vez que caiu o carrinho de mão, aquilo ali foi legal demais, entendeu? Eu apostaria de novo no tronco de pirâmide, tá? E quando eu digo assim, volume do tronco de pirâmide, não tem como tu aprender volume de tronco de pirâmide sem aprender volume de pirâmide. Então já tá, se eu abrange já tudo aí, já tá pegando tudo. Pré-requisito. São matrizes. Matrizes, cara, cuidado, né? Essa questão de saber calcular determinantes, as propriedades de matriz, tudo, pode aparecer, tá no edital. Então, tudo que está no edital pode aparecer. É improvável? Porque faz muito tempo que não é cobrado, entendeu? Não, mas caiu. Uma questão aí ano passado, ano retrasado, não, apesar dele falar lá tabela ou matrizes, não cobrava conhecimentos de matrizes. Era só uma interpretação daquela tabela, entendeu? Então, se você tá com medo, quer estudar matrizes, estuda só aquelas questões que focam nas posições. Construir matrizes através de só a interpretação das posições, da posição da linha e da coluna, não, do I e do J. Pega aquelas questões mais básicas, tá? Mas não vá perder tempo não aprofundando matrizes. Tudo bem? Aprenda só as operações, somar e multiplicar e as posições. Tá bom? Mas eu não aconselho estudar, não. Mas, só para descargo de consciência, o camarada já pensa nisso, né? Sistemas. Não, sistema é uma realidade em todas as provas, né? Sistemas de equações lineares, né? É uma realidade. Não tem jeito. Né? Não vou nem comentar muito, não, mas vale a pena, sim, fazer umas questões de sistema de equações com duas incógnitas, né? E duas equações e uma com três incógnitas. Vale a pena, né? Tá bom? Treine esse cara. Essa quantidade de assuntos que eu estou sublinhando aqui, destacando para vocês, não vai ser a mesma quantidade lá na reta final. Na reta final eu vou reduzir isso, tá? Vou fazer uma aposta maior. Maior não, desculpa. Uma aposta menor de conteúdos, tá? Galera, vamos lá. Vamos para trigonometria. Professor, você aconselha na trigonometria estudar aqueles gráficos de função trigonométrica? Muito tempo que não aparece. Né? E da última vez que apareceu alguma coisa sobre função trigonométrica, ainda foi anulada, né? Aquela questão da maré. Ela foi anulada. Tava uma discussão ali sobre a notação que foi usada da multiplicação. Se era uma vírgula, né? Se era um separador da parte inteira da parte decimal, ou se era uma multiplicação, entendeu? Então, acho que não estudaria, não. Eu estudaria mais a parte de identidades, porque caiu aquela soma de arco da tangente, né? Caiu. Mas não as questões mirabolantes, mas algumas questões só para eu lembrar do que é o seno da soma, do que é o cosseno da soma, o que é a tangente da soma, entendeu? Para quando chegar lá eu lembrar, tá bom? Só para não ficar com essa informação a menos, perfeito? E se cair função trigonométrica, a UEMA não cobra muita coisa difícil não, porque a última vez que cobraram, eles estavam falando só sobre a amplitude. Só sobre a amplitude, hein? E é bem básico isso, tá bom? Ok, professor, e aí? Lei dos senos, lei dos cossenos, vale a pena, professor? Agora vale. Agora vale. Lá no finalzinho eu te aconselho ficar com lei dos cossenos, que vai ajudar até na física, na parte de vetores, né? O vetor resultante ali, uma força resultante, uma velocidade resultante. Quantidade de movimento. Uma quantidade de movimento, que a UEMA, ela traiu muita gente, né? Em que, professor? Muita gente estudando só colisões unidimensional e na hora foi bidimensional, né? Na prova da UEMA foi bidimensional. Tá bom? Vamos lá. Galera, agora sim, algumas questões de lei dos senos, lei dos cossenos. Sim, dá, tem 4 meses ainda. Pronto. Sou em si, trigonométrico. Galera, estude só redução na parte de arcos simétricos, só redução do segundo para o primeiro quadrante. Só isso. Só os 120, 135 e 150 graus. Só esses aí. Dê uma atenção só para eles. Tá bom? O que mais, professor? Adição de arco, subtração de arco, tá bem aqui tudinho. Tá bom?
Operações com arco. Ó. Essa parte aí, dá uma olhadinha nela. Só para você lembrar das identidades. De seno do arco duplo, cosseno do arco duplo, tá? Binômio de Newton, nem pega. A não ser que você esteja estudando o binômio de Newton para resolver questões de probabilidade com distribuição binomial. Aí é outra história. Uma grande maioria das questões de genética. Sim, exatamente. Você pode utilizar sim, é outra história. Aquele conhecimento que era cobrado de binômio, termo geral do binômio e tal, não. Aí não vale mais a pena, né? Faz tempo que isso não é cobrado. Não tem mais sentido, né? Não tem. Não tem mais sentido. Mas tá no edital, por supor, não é? Mas aí, eu nem fico triste se cair. Por quê? Porque eu mesmo não estudaria isso. Né? Eu não estudaria, porque realmente é improvável cair. Vamos lá. Princípio fundamental de contagem. Ah, não. Aí você não pode ir para um vestibular sem saber a ferramenta mais importante para análise combinatória. A matemática. Tudo gira em torno do princípio. Camarada, né? Princípio fundamental de contagem. Sem aprender o princípio multiplicativo, o princípio aditivo. É só lembrar, tu tem várias ações, princípio multiplicativo. Tu tem só uma ação, princípio aditivo. Entendeu? Porque se é só uma ação, ele pode ocorrer de um jeito ou de outro jeito. Né? Já é um princípio aditivo. Ou já lembra o conjunto. Exatamente. Verdade. O que mais? Professor, estamos terminando, né? Estamos. Entre PA e PG, professor, apostaria em PA. Por quê? Porque eu te aconselhei estudar a função do primeiro grau, não tem como, né? A PA já está dentro ali da função do primeiro grau, né? A própria fórmula do termo geral é do primeiro grau. Então, Alarinha... É uma velocidade, no move, né? É lá, vamos lá. Princípio fundamental de contagem, uma questão de arranjo, uma de permutação simples, uma de permutação com repetição como questão modelo. Permutação circular, muita gente está falando isso há 4 anos, né? Vai cair permutação circular, vai cair permutação... E não cai, né, cara? Já caiu, já. E já caiu de uma forma bem complicada, né? Que era um grupo de criancinhas ali, tinha meninos e meninas, e eles queriam formar uma roda de ciranda, a cirandinha, né? E tinha que ser alternados, menina e menina, menina e menina, dentro da permutação circular. Foi complicado, foi pesada, deu trabalho para resolver. Desde então, muita gente fica dizendo, esse ano vai cair, esse ano vai cair. Agora, professor, que está faltando 4 meses, vale a pena? Vale. Fazer umas questões de permutação circular, tá? Mas eu foco bastante na permutação com repetição. Foca bastante na permutação com repetição, galera. Tá bom? Esses 4 meses ainda faltando, faça isso. Esquece binômio de Newton. Probabilidade, se você começar a fazer hoje, melhor ainda, tá bom? Melhor ainda. O que mais, professor? Estatística. Galera, se você sabe calcular uma média, uma mediana, moda e tem uma boa interpretação de gráficos, tá bom? Eu não fico com medo não, porque tu não vê questões, por exemplo, de desvio padrão na UEMA, não é? De variância, tu não vê essas questões, tu vê isso no Enem, no Enem, tá? Mas as últimas questões de estatística aí na UEMA foram cobrando esses conceitos mais básicos, perfeito? Então, por favor, a rocha média, mediana, a interpretação naquela parte de frequências, tá? Frequência absoluta, frequência relativa. Faça isso. Ok? O que mais, professor? É isso. Aí vou deixar aqui a geometria analítica para a gente focar bastante lá pertinho da prova, tá? Geometria analítica, não se preocupe não. Deixa comigo que eu vou deixar vocês fera na parte de equação da parábola, equação da elipse, equação de circunferência, tá bom? Vamos deixar aí o Vieira fazer as considerações de conteúdo aí que ele acha que seria mais importante nisso e agora, você pensando assim, 4 meses, mas na reta final ele vai diminuir essa quantidade, tá bom? Vamos lá, Vieira, e aí? Bom, eu vou usar aqui a estratégia, Jorge. Você vai resolver só 3 questões. Olha aí. Só 3. Só 3. E eu garanto para você que se você resolver essas 3 questões... Uma fácil, uma média difícil, é isso? Eram. As 3 fáceis. Exatamente. Dependendo do conteúdo. As 3 médias. As 3 médias. As 3 médias, só precisa isso, as 3 médias. Pronto. Não esquecer as mirabolantes. As mirabolantes. Agora, se você olhar o programa de física, você tem grandezas físicas. Não precisa dizer que você tem que saber grandezas. Não, isso aí não é inconteste. Você não vai ter o que argumentar aqui.
Se você não souber as grandezas físicas e o sistema de unidades, a coisa tá muito difícil. Você não vai se relacionar bem com a prova, porque você vai olhar para a prova vai olhar para você não responde a prova e a prova fica na dela lá, tranquilo, calma. Para você poder entender a prova, conversar com a prova, você precisa saber grandezas físicas e sistema de unidades. Toda opção que você for marcar, ou você vai estar diante de uma grandeza física, ou você vai estar diante de uma unidade, independente do tipo de questão. Ou é uma coisa ou outra, ou as duas juntas. Ou. Vou colocar assim que é melhor para o professor de matemática que não, Jorge, vai puxar minha orelha aqui. Certo? Aí você tem cinemática escalar vetorial, movimento em 1 e em 2 dimensões. Aquilo que eu falei para você. Você dá uma olhadinha, movimento uniforme, resolve 3 questõezinhas. Tá com dúvida? Manda para cá, a gente te ajuda. Com certeza. Mas pode mandar para cá que a gente te ajuda, tá? Com certeza. Movimento uniformemente variado, MOVE. Putz, você tem que estudar. Por incrível que pareça, a equação de Torricelli ela é muito fácil. A equação de Torricelli é um negócio maravilhoso. Você tem que estudar, cara. Faz 2 questõezinhas com a equação de Torricelli. Tu vais ver que não vai ser tempo perdido. Não precisa mais do que 2 ou 3. Olha o que eu estou te dizendo. Mais do que 2 ou 3. Nada disso. Só isso. Aí você tem assim... Lançamento oblíquo. Meu irmão, estude isso de manhã, estude isso de tarde, estude isso de noite. Lançamento oblíquo. Tá certo? Aí queda livre. Você conseguir estudar o lançamento oblíquo, você indiretamente está estudando lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu te garanto. Agora usa a estratégia. Resolve uma questãozinha de lançamento de queda livre ou de lançamento vertical. Resolve uma de cada. Uma de queda livre, uma de lançamento vertical. Depois tu resolve uma questão de lançamento horizontal. Eu tenho quase certeza absoluta que se cair uma na prova é igual a essa que tu respondeu. Perfeito? Agora, capriche no lançamento oblíquo. Dê uma boa olhadinha no lançamento oblíquo. É até mais difícil do que o lançamento horizontal. Horizontal. Tem mais detalhes. Mais detalhes, exato. E eu resolvi várias questões. Agora, durante esse comecinho, para quem teve mais tempo para estudar, deve ter visto que nós resolvemos questões de lançamento oblíquo com conservação da energia mecânica, questões de lançamento oblíquo com adição de arcos aqui da trigonometria. Vou até botar um óculos aqui para ficar parecido com o Vieira também. Agora nós temos um show. Aqui, agora olha só esse espetáculo aí, ó, em primeira mão. 2 de óculos, deixar só Vieira de óculos não, pronto. Ficar igualzinho aí Vieira. Entrou para o clube. Mestre, pronto, tamo aí, mestre. Perfeito. Show de bola. Aí você tem as leis de Newton. Todo mundo sabe que todas as provas de física têm um tripé. Leis de Newton, conservação da energia e conservação da quantidade de movimento, do momento linear. Esse é o tripé de qualquer prova de física. Qualquer prova de física que você vai fazer, você vai ver que o tripé é esse. Aí você tem aqui, ó, leis de Newton, peso, normal e atrito. Você tem que dar atenção para o atrito e você tem que dar atenção para o plano inclinado. Se você não der atenção para o atrito, até anulado nessa questão aí, talvez eles queiram consertar agora esse erro, né, que eles cometeram, né? Exatamente. Aí você tem que ver que você precisa ter a ideia da força centrípeta, não é? Comentário ali da aluna Francília. Momento único. Momento único. Olha aí, ó, nossa Fran aí, ó, tá vendo? Ela que é a nossa chefe. Vai lá para tirar uma foto de nós dois. Aí, massa. Vamos tá aí na 3. Massa. Estou na trade. Me procure aí que vocês vão me encontrar. Certo? Instagram. Vamos bombar esse Instagram aí nosso. Aí você vai observar o seguinte, você está anotando aí, não tá? Repare bem que são 3 questõezinhas, é coisa rápida, é coisa de 15 minutos, 20 minutos, entre ler, interpretar e responder essas 3 questõezinhas, porque elas são médias. Eu não quis nem apelar, porque o Jorge está certo, era para ser uma fácil, uma média e uma difícil, e isso seria lógico. Mas essa história de ser a média, as 3, é porque é reta final, é uma estratégia que nesse intervalo de tempo seria melhor. Vamos botar assim, né? Para você poder chegar lá nos 130 dias que Jorge colocou aqui. Você tem que botar na sua cabeça 130 dias. Pronto, 130 dias. Agora, vamos ser bem rápido aqui agora. Pronto. Se você já falou aí
da força centrípeta, que foi a última que eu comentei com vocês têm que lembrar da fórmula, entender como é que essa fórmula funciona, entender que força centrípeta é um nome de alguém, é o nome da normal, força centrípeta é o nome da força de atrito. Força centrípeta, ela é como se fosse, como é que eu vou dizer assim, como se fosse o quê, Jorge? Sempre tem alguém que sabe que vai ocupar o lugar dela. Ela, na realidade, ela não existe. É alguém que vai ali fazer o papel dela. E às vezes ela é resultante de outras duas forças. De outras duas forças. A força se tiver na mesma direção radial, a resultante dela vai ser a centrípeta. A centrípeta. Ela sempre é a resultante. Por isso que geralmente não tem, não tem a reação dela, né? Dela, exatamente. Ela não tem um agente associado a ela. Ela só vai ocupar o lugar de alguém, né? Exatamente. Verdade. Foi um nome simpático, para não ficar falando tração, para não ficar falando normal, para não falar normal menos peso. Normal menos peso. Aí botaram esse nome simpático, força centrípeta. Você tem que ficar de olho nessa força centrípeta, principalmente para essa próxima prova. Agora você tem os teoremas. Olha aí, ó. Viu aí o tripé? O tripé começou com leis de Newton, agora já está nos teoremas, ó. Olha o tripé. Teoremas. Aí você tem teorema do trabalho e energia, teorema da energia potencial e teorema da energia mecânica. Pronto. Cara, estuda só a energia mecânica. Importante, né? Por demais, estuda só a energia mecânica. Se o cara fizer logo uma puxada da equação de Torricelli para chegar no teorema da energia mecânica. Por isso que nós falamos né? Exatamente. Teorema da energia do trabalho total. E para variar, adivinha o que vem depois? Princípio da conservação de quem? Do momento linear. Vocês viram que o Jorge acabou de falar. Eles botaram o bidimensional na colisão, né? Na realidade, por que você tem que estudar isso? Para que você possa entender colisões, que é o que realmente tem sido cobrado. Exato. Colisões é muito importante. Não precisa, assim, a colisão parece que ela vai ser muito complicada, ela realmente é. São questões muito trabalhosas, são questões que vão ter sistema de equações, duas equações, 3 equações, pronto. Uma aluna chegou para mim e pediu para eu responder uma de colisões, que era o vagão colidindo com o outro, e esse outro estava preso a uma mola. Aí comprimiu a mola, ele queria saber qual era a relação que tinha entre a deformação com a constante da mola, com mais a velocidade que o primeiro vagão tinha. Ou seja, não é necessário estudar para o EMA uma questão desse nível. A gente resolve para o aluno saber que a gente já treinou aquilo, a gente já está sabendo fazer esse nível. Mas para o aluno mesmo, eu achei assim que esse tempo que ela tirou para tirar dúvida comigo numa questão dessa, ela poderia estar tirando dúvida numa questão que daria para aproveitar mais para a prova. E é o tipo da questão que ela vai olhar resolvida e essa resolução não vai ajudar ela em nenhuma dessas questões que estão nas nossas provas corriqueiras. Ok? Agora, nós ainda temos, olha só, coisas que há muito tempo não caem na UEMA, gravitação universal. Mas se cair gravitação, você tem que se ligar na lei de Newton da gravitação. Olha aí. E na terceira lei de Kepler. A lei do inverso do quadrado da distância, né? Essa famosa lei. Parece que o universo conspira com o quadrado da distância. Né? Muito bem. Então eu vou me ligar na lei de Newton da gravitação e na terceira lei de Kepler. Perfeito. Você revisou isso, você vai com o espírito tranquilo. Não quer dizer que vai cair. Você vai com o espírito tranquilo. Carro de consciência. Lembre que você vai resolver 3 questõezinhas. Resolve uma de terceira lei de Kepler, 2 de terceira lei de Kepler e se você resolver uma questão da lei da gravitação, aqui ele vai colocar na prova. É essa questão. Aquela dica lá do T e do R. Do T e R, é verdade. 2 traços e 3 traços. 2 traços, T ao quadrado. R 3 traços, R é terceiro. Pronto. E isso vai permanecer constante para qualquer corpo em órbita. Segundo Kepler, que eu não estava lá, eu não escutei ele falar. Mas ele disse que você pode ir por onde você quiser no universo. Que essa lei dele vai estar valendo. Certo? É verdade, né? Eu espero que tenha energia potencial lá, né? Pronto. Aí o que vai acontecer agora? Vem calor. Não, desculpem. Nós temos aí, 3 coisas importantes, Faz tempo que não cai na UEMA. A UEMA era campeã de botar questões de densidade. As questões de densidade da UEMA, rapaz, se o aluno errava assim, a gente ficava tão triste. Perfeito? Densidade ou massa específica. São coisas que você já vê em outra disciplina, química. Perfeito? Pronto, pressão. Aí essa aqui você tem que tomar cuidado com pressão, tá? Aí nós temos o teorema de Stevens, que era queridinho da UEMA.
o princípio de Pascal e, finalmente, o de Arquimedes. E agora, Vera, o que é que eu faço? Uma de cada um o ideal é você fazer uma de Stevens, que vai te mostrar que se um corpo se desloca verticalmente no interior de um líquido, vai ter uma variação de pressão. O Pascal. Pascal tudo que você olha aí na rua tem Pascal. Tudo. Você vai no posto de gasolina, até para frear o carro. Até para frear o carro. Pois é, até você sentado na cadeira do dentista, fazendo aquele clareamento que a nossa chefa aqui fez, o dente dela tá muito branquinho. Certo? Pronto. Se liga aí. Tudo tem Pascal. E Arquimedes? Arquimedes basta você boiar na piscina, que você já está se valendo de Arquimedes, tá? Eu lembro de uma questão de princípio de Arquimedes da UEMA, que era de uma pessoa que estava numa prancha. Aí eu não queria molhar o pé, né? Exato. Então, qual era a maior massa dessa pessoa para que não molhasse o pé dela numa prancha? Mas era de segunda etapa, né? Mas era mais uma questão boa da UEMA. Boa, é verdade. A questão é que se você tem os conceitos direitinho, você ia desenvolvê-la tranquilamente. Pronto, então uma de cada, né? Aí nós entramos, sabe em quê, Jorge? Calor. Aí não tem como ir pro vestibular da UEMA sem calorimetria. Você já sabe que tem uma 99,1% de ser dilatação volumétrica. Olha aí. Então você já ataca a dilatação volumétrica. Perfeito? Show. Já ataca a dilatação volumétrica. E também tem dilatação dos líquidos, né? Mas a UEMA, por que ela não tem colocado? Porque são questões que dão muito trabalho, que tem muita conta para fazer. Tempão, né? Eu nem lembro qual foi a última vez que a UEMA cobrou. Faz tempo que a gente esqueceu mesmo. Eu também esqueci. Dos líquidos faz tempo. Faz tempo, mas caía. A última vez, eu tenho quase certeza que foi na segunda etapa. Eu só não me lembro quando foi. Mas eu tenho quase certeza, foi em uma segunda etapa que ele colocou até uma questão que tinha uma bolha, tal. Era interessante a questão, ela não era difícil, tá? Então, dilatação volumétrica, dilatação dos sólidos, tem linear superficial e você apelou para a volumétrica. Pronto. Agora, nós temos uma outra coisa aqui que é interessante. Tem assim, calorimetria, calor sensível, calor latente, calor específico, capacidade térmica, calorímetro, caloria. Você saber a unidade, né? É uma unidade, é uma definição importante na física. E tem a equação da calorimetria. Que tem trocas de calor. Essa troca de calor é a queridinha desses aí, né? De tudo isso aqui. A queridinha é a troca de calor. A soma dos calores dá zero. É porque é uma mera transferência interna do sistema. Então não tem como ser diferente do Daí zero. O sistema ser isolado. Né? Exatamente. Só vão trocar energia entre eles. Ok? Então, dessa parte, eu tenho que me concentrar no princípio das trocas de calor. Resolver uma questãozinha. Exatamente. Pronto. 2 já vai longe. Para ser mais específico, né? O que malha e o que macete, né? Que malha e que macete. Agora, tem um assunto aqui que eu gostaria de que fosse bem claro para vocês. Isso aqui faz um tempão que não cai. Como a gente tem 130 dias e tudo que eu falei aqui ainda não deu nem 50 dias, certo? Você tem que estudar trabalho numa transformação. Estude, olha o que eu estou avisando para você, estude trabalho numa transformação. Às vezes eu sinto o cheirinho que a UEMA está querendo aprontar alguma coisa. Então, trabalho numa transformação gasosa. Ele vai te dar lá a transformação, se é aberta, se é fechada, se é cíclica horária, se é cíclica anti-horária. Por favor, se for cíclica e pedir a variação da energia interna, marque zero. Zero, exatamente. Se a temperatura inicial é igual à temperatura clássico, final, né? Uma questão batida. Essa aí é batida. O EMA já colocou essa coisa, o cara não tinha nadinha para fazer. Ele só tinha que lembrar que se saiu de uma temperatura e voltou para a mesma temperatura, não tem variação da energia interna. É porque a gente não estuda, né? Função de caminho, função de posição, né? De ponto, né? Porque se a pessoa souber que a energia interna é uma função de posição e que o calor e o trabalho, né? É uma função de caminho, aí a pessoa já não tinha como, né? Das três não tinha como ser só uma de caminho, tem que ter duas de caminho. E tem uma de posição. É verdade. Aí você chega na equação geral dos gases. Essa aqui é bom você treinar no mínimo 2 ou 3 questões da equação geral dos gases. 2 ou 3 questões. De preferência que você utilize a constante universal, certo? Lembre que ela tem várias unidades. E para cada unidade ela vai ter um valor diferente. Já dá a fórmula para ti certinho. Já dá a fórmula, exatamente. Jorge tem razão. Se liga nas unidades. Nas unidades que...
Não tem como você se perder. Tomar cuidado também, porque às vezes a própria unidade já te diz se tu vai usar em joule ou se vai usar em caloria. Em calorias. A energia. Exatamente. Aí você tem, na sequência, a primeira lei da termodinâmica. Aí tem aquelas transformações isobárica, isocórica. O professor de química, ele faz um comentário disso. Não é igual o de física, porque o de química quer estudar a estrutura da matéria, ele quer se preocupar com a estrutura molecular. Já o de física está preocupado com a agitação molecular, está preocupado com as grandezas físicas ali relacionadas, né? Velocidade, etc. Aí você tem assim, ó, segunda lei da termodinâmica. Disso aqui, se tiver que cair, se não for o trabalho, se não for a equação geral dos gases, vai ser exatamente o ciclo de Carnot. Eita. Perfeito? Eita, mais um limite intransponível da natureza. Da natureza, é. A termodinâmica se mantém intacta até hoje, né? Ninguém conseguiu provar que isso aqui não é verdade. Não é verdade, verdade mesmo. Tá me entendendo? É bonito, esse assunto é bonito demais. Então eu vou me ligar no ciclo de Carnot, né? Vou me preocupar com o ciclo de Carnot, não vou relaxar o ciclo de Carnot. Perfeito? Então, conhecer ali, né, quais são as partes, em que intervalo ela tá, quais são as curvas que estão formando o ciclo de Carnot, entendeu? Pelo menos essa parte aí, né, Vera? Exato. Pelo menos essa parte. Né? Óptica. Eita. E aí, Jorge? Eu vou apostar, eu sou da área de matemática, então eu apostaria em óptica na parte de um espelho côncavo. Um espelho côncavo. Pronto, já anota, já vai deixar gravado aqui, tá? Um espelho côncavo. Espelho côncavo. Pronto, tá aí. Por favor, se tu sabe calcular uma resistência equivalente de resistores em paralelo, não souber a distância focal no espelho esférico, que é um produto sobre a soma, que é a mesma coisa, aí merece um ataque. Exato. As fórmulas são as mesmas. Aqui resolve matemática. É uma resistência equivalente. Que é produto de resistores em paralelo. E a relação distância da imagem, distância do objeto, distância focal, é o produto sobre a soma. Exatamente, é a mesma fórmula. Você só vai trocar o R1 por P, o R2 por P', multiplica em cima e soma embaixo. Pronto. Era só ataque. Aí, realmente, Jorge tem razão. Se cair um espelho, vai ser espelho esférico. E a tendência, certo? Não, assim, se a gente pensar no cotidiano, não seria côncavo, né? Seria. Se a gente pensar no cotidiano... Seria convexo. Seria convexo, verdade. Seria convexo. Se fosse pensar no cotidiano, né? Eu votaria convexo. Convexo, Eu vou seguir Eu até vou votar no Vieira. Espelhos esféricos, estúdio convexo. Ele tem distância focal negativa e ele só tem um tipo de característica para a imagem. Todas as imagens, exceto se o objeto estiver no centro do espelho, a imagem vai ser virtual, direita, porque toda imagem virtual é de cabeça para cima, e menor que o objeto. E a diferença do virtual dele para o virtual do côncavo é que do virtual do côncavo é maior. É verdade. O côncavo é como se fosse uma lupa. Ele faz aumentar o côncavo. E já o convexo ele faz diminuir, que é para caber uma porção de coisa ali naquele lugarzinho ali, naquele espaço. Como ele está diminuindo, ele acaba pegando uma área maior. Ele acaba pegando uma área maior. Verdade. Mas no cotidiano seria... Um campo visual maior. Campo visual maior. Verdade, Viro. Agora, se a gente pensar que a UEMA está mudando, está mais contextualizada, seria mais, né? A chance seria maior de convexo mesmo. A UEMA realmente tem contextualizado bastante. Bastante. Aí, é claro que tem refração, né? É claro que tem refração, e refração, quando a gente fala, você tem que ter não é conhecer a fórmula, é entender a fórmula, que é a lei de Snell, que é uma fórmula maravilhosa, é uma fórmula fantástica. Se você for olhar a lei de Snell, rapaz, você não tem noção de como aquela fórmula da lei de Snell, ela caiu como uma luva dentro de todas essas coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Muito importante a lei de Snell. A partir dela, você vai conseguir interpretar bem o que é que acontece quando a luz atravessa um prisma e ela se decompõe, a luz branca, né? Não uma luz monocromática, mas a luz branca, e ela vai e se decompõe. Puxa, aquilo ali é pura aplicação da lei de Snell. Ok? Muito bem. Aí, a lei de Snell, né? E aquela ideia, 2, 3 questões está ótima para a lei de Snell, 2 ou 3 questões de espelhos esféricos, uma de côncavo, que é Jorge, sabe, eu gosto muito do cara quando ele fala assim, e 2 do convexo. Perfeito? Agora, sigamos em frente, lentes. Para mim aqui é que
o X da questão. Lentes. Lentes esféricas. Nós temos 3 tipos de lentes. A esférica, a cilíndrica e a prismática. Lembra disso? Esférica é a dos nossos defeitos. É miopia, hipermetropia, presbiopia, vista cansada, né? Por aí vai. Mas astigmatismo não é lente esférica. Astigmatismo é lente cilíndrica. Perfeito? Então vamos compensar ali onde está descompensado no olho. Aí você cria uma lente que é uma parte de um cilindro. E normalmente uma das faces é reta. Eu vejo muitos professores trabalhando com aquelas equações dos fabricantes. Você acha que vale a pena essa reta final, Vitor? Vale a pena. A equação dos fabricantes vale a pena. Você tem que resolver pelo menos uma ou 2 questões. 2 é o ideal da equação dos fabricantes de lentes. Perfeito? Isso seria também interessante o aluno não só estudar a lente esférica, mas também como é que está ajustado ali 2 lentes numa lupa, não é numa lupa, não, numa luneta, pode ser uma luneta, pode ser um microscópio, entendeu? Para saber quem é o ocular, quem é... Eu posso garantir que ou é microscópio simples ou é um telescópio. Um telescópio. Então, dos dois. Entender como é que são as 2 lentes ali. Uma aplicação. Exatamente. Vamos focar nessa ideia da contextualização. Às vezes a pessoa está olhando, o Jorge colocou o óculos dele, aqui está o olho do observador e aqui está o objeto. Ó. Então, essa lente aqui vai me produzir uma imagem desse objeto. Eu estou olhando a imagem, estou olhando o objeto. Perfeito? Está aqui meu olho captando essa imagem, que é o que interessa dentro desse meu pequeno problema visual, né? Ok? E é bom você dar uma olhadinha nos problemas da visão, isso que eu acabei de falar para você aqui, quando é que é miopia, quando é que é hipermetropia. Ei, Jorge, tem alguém mandando mensagem aí, ó. O cavalo tá ali, eu gosto do cavalo. Também não vi isso não, olha o cavalo, pelo amor de Deus. Nem eu. Ele tá falando de matrizes, Jorge. Pois é. Estudar matrizes é uma tremenda perda de tempo, meu povo. Pelo amor de Deus. Apareceu até a palavra matrizes numa questão da UEMA. Apareceu lá matrizes, mas não era cobrando as propriedades de matrizes. Você tem razão, cara. Professor, eu só vi matrizes no edital. Realmente, cara. Realmente, cara. Tinha questões de matrizes na segunda etapa, bastante. E numa primeira etapa, há muitos anos atrás, entendeu? Então, se você quer estudar matrizes, como eu falei, né? É só a parte, algumas operações básicas, tá? Só para você não ir sem nada. Engraçado, Jorge, nós estamos falando aqui de defeitos da visão, mas se você for ver no programa da UEMA, não aparece como é que se diz? Não aparece aqui defeitos da visão. Ele bota refração da luz, lentes esféricas. Ok? É claro que as lentes cilíndricas, nós teríamos que ter uma matemáticazinha um pouquinho melhor para a gente poder entendê-las. Nós não temos aqui defeitos da visão, ok? Não tem não. Não tem. Ótimo. Aí nós vamos pular para ondas. A ondulatória é um assunto que o aluno não pode ir para o vestibular. Qualquer vestibular, velho. Qualquer vestibular. O Enem, desde que ele começou, nunca teve uma prova que não tivesse pelo menos 2 questões de ondulatória. Pelo menos 2. Verdade. Certo? Bom, os fenômenos... Todo mundo tem que conhecer os fenômenos ondulatórios. Independente de cair ou não cair, tu tem que conhecer os fenômenos ondulatórios. Perfeito? Tem aqui movimento harmônico simples. Você viu aquela questão lá de pêndulo, lá, do pêndulo elétrico? O cara tinha que ter uma noçãozinha de movimento harmônico simples, né? Eu só não acho que nessa reta final que vale a pena estudar aquela fórmula, aquela função da elongação, da velocidade. Eu acho que vale a pena essa retinha final, faltando pouco tempo, velho. Faz tempo que a gente não vê isso. Não vê isso, exatamente. Né? Aquela equação, aquela função da onda também, né? Em que ele só mede a posição de vibração, de qual local ele está, entendeu? Acho que não vale a pena essa reta final, não. Se fosse começo do ano, até podia mandar o aluno fazer pelo menos 2 ou 3, né? Exato, essa aqui eu não... Nem comenta. Eu vou dizer para vocês, provavelmente, se nós tivermos uma questão de movimento harmônico simples, vai ser ou período ou frequência. Ou frequência, né? Certo, ou período ou frequência. Então muita gente não sabe que aquilo ali é a ressonância, né? Ressonância. Do pêndulo, exato, é ressonância. Que já é o fenômeno ondulatório que eu já disse que você tem que deduzir. E a equação geral da onda, né? A equação fundamental do movimento ondulatório.
Vamos colocar assim que é o correto, né? A equação fundamental do movimento ondulatório. -1, verdade. Eu estudei, mas nunca vi, professor, na UEMA, eu vou -1, verdade. Tá na vantagem, né? Exato. E, olha só, acústica. Caramba, acústica, você tem que lembrar, vai anotando aí. Altura, intensidade, timbre. Isso aí é acústica. Você tem que ter o conhecimento disso aí. Vale a pena. Esses são aqueles minutos que você pensa que perdeu e na hora da prova você vai ver que você ganhou. É aqui que vai entrar o logaritmo que Jorge falou. Olha aí, ó. Certo? É aqui que vai entrar a relação da intensidade, certo? Você vai ter que saber. A relação entre energia e área. Verdade. Essas grandezas diretamente, inversamente proporcional. Pode ser que elas sejam diretamente, inversamente, uma seja diretamente proporcional ao quadrado da outra. Aí já entra a história do quadrado. Verdade. Perfeito? Bom, tá chegando. Efeito Doppler. Tá chegando nos pesados agora. Pesado. Tá efeito Doppler. Efeito Doppler, você tem que resolver as duas questões de efeito Doppler, né? Que se juntam com as questõezinhas lá que vão falar de intensidade, timbre e altura. Agora, meu amigo, agora a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: Jorge vai te dar uma dica e eu vou te dar outra. Chegamos em eletricidade e física moderna. Pronto, olha aí. Essa parte aí é importante, viu? E eletricidade aí, Via, e eletricidade. Eletricidade. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale a pena o cara estudar circuito com 2 malhas ou mais? Via? Nunca. Nunca. A UEMA não. Nunca. A UEMA. Nunca. Se a UEMA colocar um circuito com 2 malhas, pode contar certo que a questão vai ser anulada. Tem alguma coisa errada. Tá estranho. Geralmente eles botam um gerador e um receptor, só uma malhazinha e uns 3 resistores. 3 resistores. Só para você aplicar uma relação geral e disfarçada. Correr por abraço. Você tem que lembrar da associação de resistores. Eu não vou nem falar que você teria que estudar os processos de eletrização, que faz muito tempo que não cai. Não cai, faz tempo. Atrito, contato e indução. Os processos de eletrização. Parece que a última vez que caiu foi do pente, não foi? Foi do pente. Do pente, foi verdade. Do pente. Anteriormente tinha caído uma que era um casaco de felpudo, de lã, certo? Então, verdade. O primeiro item, processos de eletrização. Isso aí é uma leitura. Você não vai gastar 10 minutos para você ler todos os processos de eletrização. Você pode até dizer depois dos 10 minutos, não entendi nada. Até falar, mas 10 minutos é suficiente. Leia numa semana, uma semana depois, leia de novo, tira só um horáriozinho para ler. Terceira semana, leia. Não é possível. Monta o horário. Não é possível que o seu cérebro não vai criar uma rede neural só para isso, então, só para eletrização. Vai. Eletrização. Aí entra a associação de resistores em série e em paralelo. E tem questões, né? Treinar, para treinar isso aí. Tem até questões para treinar, né? Só associação. É só associação. Tem questões só para treinar isso aí. Pois é. Treina. Vale a pena. Última vez que cobraram, botaram 2 resistores em série e para somar. Para somar. Pré-requisito, saber somar. Saber somar. Exatamente. Eu não vou falar nem de primeira lei de Ohm, nem de segunda lei de Ohm, mas se você souber a associação de resistores, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm tu já vai aplicando no caminho. Tem que saber um pouquinho, sabe de quê? É de potência elétrica e energia consumida. Essas aí você pode anotar. Vou estudar potência elétrica. Falta de energia consumida. Falta aquelas situações em que tu compra um aparelho de uma certa potência e tu liga numa potência menor. Ele quer saber, tu liga numa DDP menor, ele quer saber qual é a nova potência. Nova potência. Então ele está os valores nominais, ele diz quem é a DDP que o fabricante fez, fabricou aquele aparelho para funcionar, em qual DDP ele já dá, diz qual é a potência e te muda a DDP, bota um DDP menor e pede qual é a potência que realmente está agindo ali, a corrente que está passando. O que foi que aconteceu com a potência? Olha aí, eu sinto falta disso, eu vejo não é nem isso, mas não vejo não. E essa variação você já sabe, né? Ela não é diretamente proporcional, porque ela varia com o quadrado da tensão. É complicado, a potência é perigosa demais. Por isso que a diminuição de um pode ser que potencialize a diminuição do outro ou o aumento da potência.
Sai daqui para São Paulo, a DDP aqui é 220, São Paulo é 110. Só que aí a DDP caiu 2 vezes, a potência vai cair 4 vezes. Porque lembrar que isso é comum, né? As meninas gostam de viajar e quando elas viajam, elas levam um ferrozinho de engomar pequenininho. E aquele ferrozinho, ele tem uma chavezinha para mudar de 220 para 110. Se ele tiver em 220 e for para um lugar de 110, não tem importância, não vai queimar. Mas se ele vier a 110, você meter no 220, aí você vai torrar o pobre coitado do ferrozinho, né? E é caro, né? Um ferrozinho daquele é caro. Agora nós vamos chegar aqui numa situação complicada. Quer dizer, nós passamos aí, né? Chegamos aqui, Jorge, no eletromagnetismo. Eita, a última vez que a UEMA colocou foi até anulado. É verdade. Foi o prego. Ela colocou uma bobina longa, né, que é o famoso solenoide. Solenoide. Uma bobina longa. Então, estuda a bobina longa e a chata. Não? Estuda a bobina longa e a chata. Né? Exato. Acabou. O solenoide é o preferido da UEMA. Realmente o Jorge tem razão. Você tem que estudar. Talvez ela queira corrigir essa falha e colocar uma de solenoide que preste. Que preste. Ou então aquela de plano inclinado com atrito que preste. Uma das duas, eu acho que ela vai querer corrigir, sabe? Se deixar esquecer, que é para poder dizer voltar. Agora nós temos força magnética. É um assunto que vale a pena você dar uma lidinha com calma. Você gastar uma manhã lendo esse assunto. Questões de ímã também, né? Que é bem básico, é o início, na verdade. Exato, é o início ali de magnetismo. Questões de ímã. Aí as outras dicas, quem for aluno do Estelar vai tendo aí as outras dicas. Nós vamos dar outras dicas quentes aí. Tem dica quente. Verdade. Não é que a gente não queira falar agora, porque agora nós estamos fazendo um geralzão. Só que chegamos na lei de Faraday-Lenz, que você tem que conhecer essa lei de Faraday-Lenz para qualquer prova que você vá fazer. Lei de Faraday-Lenz é uma lei da indução eletromagnética. É tão bom quando o aluno entende na prática, né? Exatamente. Ele entende na difícil, prática. E não é difícil. E tá todo tempo respeitando o princípio da conservação de energia. Exatamente. Se tu sente uma força porque ele quer desacelerar, porque ele está transformando energia cinética em energia elétrica, ele está tomando um pouco do movimento, ele está tomando um pouco daquele movimento, ele tem que exercer uma força para... criando um campo magnético, né? Simultâneo, que a corrente começa a circular. Aí tem o campo induzido e o campo indutor, né? Indutor. Verdade. É bom quando aprende na prática. E para encerrar, para a gente transformar isso aqui numa festa mesmo, com bastante alegria, a gente está muito satisfeito, eu estou satisfeito com esse edital da UEMA, tá? Em física. Ok? Já estamos tranquilos com defeitos da visão, que não está fazendo parte, né? E a física moderna aí? Pois pronto, chegou no nosso carro. Né? E agora, física moderna. Você tem efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é tipo você sair vestido de casa. Você sair nu, todo mundo vai rir de você. E você vai voltar para casa envergonhado, porque se você tiver resolvido 2 questões de efeito fotoelétrico, você vai conseguir saber fazer um monte. Não vai saber todas, mas você vai resolver um monte. Efeito fotoelétrico. Tá certo? Efeito fotoelétrico. Aí nós temos física moderna, ele está falando aqui, efeito fotoelétrico, estrutura atômica. Você já tem todas essas noções em química da estrutura atômica. E teoria da relatividade e radioatividade. Teoria da relatividade, meu amigo, você está sabendo que a UEMA está botando direto, não é? E a gente tem tempo, comprimento e massa. 3 itens importantes. Engraçado, né? Agora a física moderna está dando pancada mesmo, né? A UEMA não está deixando uma prova agora sem dilatação temporal. Temporal, né? Exatamente. É incrível. Então, eu não esperava essa, entendeu? Mas está tendo direto. E a fórmula, ela não é difícil. Ela parece ser difícil, mas ela não é. Parece, verdade. Então, uma questão de cada um, uma de comprimento, uma de tempo e uma de massa. Certo? Aí vocês depois vão me dizer se teve contração do tempo, se teve dilatação do comprimento, se teve contração da massa ou dilatação da massa, depois vocês vão me dizer. Então, vocês é que vão me dizer, porque vocês vão ter que resolver a questão e vocês vão comparar o inicial com o final
e vão deduzir o que foi que aconteceu. Ok? Vera, eu tenho uma pergunta para você e tenho um aviso. A pergunta é, Vera, qual é o curso que mais aprova no Brasil, Vera? Agora, rapaz. Que pergunta simples. Então, eu queria te dizer que se tu estás fazendo essa pergunta... Vou até botar o óculos pra gente... Exato. Coloca o óculos aí. Óculos aí. Muito massa. Vai ficar parecido aqui com o meu amigo Vieira. Ele é o famoso Clark Kent. É isso. Viu? Então, o curso que mais aprova, né? É o curso Estelar. E o método Máximos, ele está numa promoção, numa oferta imperdível, tá? Mas aí o aluno que vai receber o link para participar dessa oferta, ele tem que estar no grupo VIP. Ele tem que estar no grupo VIP, tá? Então o aluno tem que estar no grupo VIP, vai receber o link, vai ter uma oferta incrível aí do método Máximos, tá bom? Então, esse aviso aí, quem perder essa oportunidade vai perder todas essas dicas aqui que nós demos, né? Exatamente. E mais a live lá que vai ter, né? Para quem faz parte do curso, exatamente. O nosso amigo Pedro, né? O chefão, tá entendendo? Então é isso, meu povo. Ia dar agradecer, né? Quem assistiu até o final aí. Uma boa noite para vocês e esse reta final, pode confiar aí nessas dicas e mais na frente a gente vai reduzir essa quantidade de assuntos, vai fazer uma apostazinha ali em umas questões, né, mais pontuais, uns assuntos mais pontuais e com certeza vou te ajudar vocês aí. E o Máximos está tendo uma renovação das aulas, mais questões resolvidas e com certeza absoluta o melhor é o Estelar. Olha aí, Vera, esse comentário. Esses professores aí, ó, tem uma energia muito boa juntos, né? Parecem grandes amigos, com certeza. Com certeza. Né? Muito tempo, essa amizade. É verdade. De longa data, né? Faltou o professor Daniel, realmente, tá? Faltou o professor Daniel, tá bom? Olha aí o comentário. Muito bom vocês lembrarem disso. Olha aí, eu tive até que fazer um comentário, né? Da concentração comum. Entendeu? Eu tive até que fazer um comentário. Para poder substituir a ausência dele, não foi? Verdade. É isso, meu povo. Obrigado pela atenção. Obrigado. Até a próxima. Precisando... Show. Nos encontre aqui. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Para tirar uma foto aqui. Ficou muito engraçado. De óculos. Só sei se for de óculos. Ah, de óculos? De óculos, Jorge, por favor. Mas a Fociane tá de óculos. Não, a estrela aqui são vocês todos. Saca. Ixi, cadê o vídeo? É assim, Zé. Não é? Esse óculos foi a sensação. Dona Luísa, traidora. Ela que tinha que estar aqui também. Eu gostei, cara. Foi assim, né? Pô, ficou legal. Apesar de eu não ter lido nada do edital, eu não tive tempo. Eu não li nada.